Eu estava caído no chão gelado de uma drogaria, com a visão embaçando e o lado esquerdo do corpo completamente paralisado. O atendente segurava meu celular no viva voz e eu conseguia ouvir minha esposa Patrícia com uma clareza absurda. O rapaz contou a ela que eu estava tendo um AVC grave e que talvez eu nem chegasse vivo ao hospital. Esperei que ela gritasse, chorasse, dissesse que estava vindo correndo. Em vez disso, ouvi um suspiro de irritação. "Olha", ela disse, com a voz seca e impaciente. "Não dá para lidar com isso agora. O motorista chega em 20 minutos e a gente tem um cruzeiro saindo de Miami em 2 horas. Essa viagem custou R$75 mil e não tem reembolso. Se ele está passando mal, chama uma ambulância. Ele tem plano de saúde. A gente liga quando voltar, daqui a 10 dias. Aí ela desligou. Enquanto a escuridão me engolia, percebi 2 coisas. Primeiro, eu ia morrer sozinho. Segundo, se por algum milagre eu sobrevivesse, eu ia fazer daquele cruzeiro a viagem mais cara que aquela família jamais tirou. Antes de continuar, se inscreva no canal e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda a saber quem está do outro lado da tela. E se você acha que família deveria ficar junta na saúde e na doença, e não só quando o cartão passa, deixa o like. Meu nome é Heitor Salgado, mas todo mundo que já trabalhou comigo em obra em São Paulo me chama de Thor. Tenho 72 anos. Passei 50 anos na construção civil, erguendo desde galpões comerciais até mansões de alto padrão em Alphaville. Sei o valor de cada centavo porque suei sangue por cada um deles. Hoje tenho cerca de R$40 milhões espalhados entre imóveis e investimentos. Mas isso não significa que eu goste de ser passado para trás. E era exatamente isso que estava acontecendo 10 minutos antes da minha vida desabar. Eu estava no balcão da droga raia da Avenida Faria Lima, discutindo com um atendente que parecia ter acabado de sair do colégio. Olhava para a maquininha, que pedia R$1.000 de coparticipação por um remédio para pressão que no mês anterior tinha custado 200. Bati o cartão no balcão, o som ritmado ecoando minha irritação crescente. Falei para ele checar de novo. Falei que eu tinha o plano Platinum do meu convênio, que eu pagava uma fortuna todo mês exatamente para não precisar brigar por causa de um genérico de beta-bloqueador. O garoto deu de ombros, aquele jeito indiferente que os jovens dão quando acham que você é só mais um velho rabugento que já viveu tempo demais. Disse que o sistema mostrava aquilo e que tinha fila atrás de mim. Virei-me. Havia uma mulher de leggings segurando uma cesta de refrigerante Diet e um adolescente de fone no pescoço. Olharam para mim com puro incômodo. Para eles, eu era só um obstáculo. Senti uma onda de calor subindo pela nuca. Era a mesma raiva que eu sentia quando um empreiteiro tentava me passar drywall barato, mas dessa vez o calor não parou no pescoço. Explodiu dentro do meu crânio como uma marretada. A primeira coisa que perdi foi a força para segurar o cartão. Os dedos simplesmente pararam de obedecer. O plástico escorregou da minha mão e bateu no balcão. Tentei pegá-lo de volta, mas o braço parecia feito de chumbo. Era uma sensação estranha, pesada e sem peso ao mesmo tempo. Tentei falar. Queria dizer, com licença, acho que algo está errado, mas as palavras não saíam. Minha língua parecia um pedaço de carne crua dentro da boca. Um ruído engasgado escapou dos meus lábios. O atendente ergueu os olhos do computador, arregalando-os. Depois o chão veio ao meu encontro. Não senti o impacto. Só percebi que minha perspectiva tinha mudado. Estava encarando o tênis sujo do atendente e as bolinhas de poeira debaixo da prateleira. As luzes fluorescentes zumbiam como um enxame de vespas irritadas. O som era ensurdecedor, abafando a música pop tocando baixinho no rádio da loja. Tentei me levantar. É o instinto de um homem que nunca ficou no chão numa briga. Você apanha, você levanta. Mas meu braço e minha perna esquerda tinham sumido. Continuavam presos ao corpo, mas não me pertenciam mais. Era um peso morto. Ouvi alguém arfar na fila atrás de mim. Depois uma voz disse, "Meu Deus, olha ele!" Pensei, finalmente alguém vai me ajudar, vai segurar minha mão. Mas ninguém me tocou. Rolei os olhos na direção do som. O adolescente de fone tinha o celular na mão. Não estava ligando para o SAMU. Estava filmando. A luzinha vermelha piscava na tela.
Ele estava me filmando tremendo no chão como um peixe fora d'água. A mulher da legging deu um passo atrás, puxando a cesta contra o peito como se meu derrame fosse contagioso. Ela parecia incomodada. Olhou para o relógio. Eu queria gritar para eles que eu empregava 300 pessoas. Queria dizer que tinha comprado uma casa de 12 milhões e meio de reais para o meu filho no ano passado. Queria dizer que eu importava, mas eu era só um monte de ossos velhos num chão sujo. O atendente finalmente contornou o balcão. Parecia apavorado. Não por mim, mas com medo de eu morrer no plantão dele e virar uma pilha de papelada. Ajoelhou-se, mas manteve distância. Perguntou se eu conseguia ouvi-lo. Pisquei. Foi tudo o que consegui fazer. Ele viu meu celular, que tinha caído do bolso quando eu desabei. Era um iPhone, presente do meu filho Bruno, mais para ele conseguir me chamar de vídeo quando precisava de dinheiro do que qualquer outra coisa. A tela estava rachada, mas acesa. O atendente pegou o aparelho. Viu o contato de emergência na tela de bloqueio. Patrícia, minha esposa, apertou o botão. Ouvi o toque. Alto no silêncio da loja. Um toque, 2 toques. Por favor, atende, Pat. Por favor, atende. Sei que você está fazendo as malas, sei que está animada com a viagem, mas eu preciso de você. Nunca precisei de ninguém na vida, mas preciso de você agora. A ligação completou. A voz de Patrícia encheu o ar, nítida no viva voz. Ela soava ofegante, apressada. Alô, Heitor? Cadê você? O motorista já está entrando na garagem. É bom você não estar na loja de material de construção de novo. A gente tem que ir. O atendente gaguejou. Disse, senhora, aqui não é o Heitor. Aqui é o Rafael, da drogaria da Faria Lima. Seu marido desmaiou. Está caído no chão. Acho que é um AVC. O rosto dele está caindo de um lado e ele não consegue falar. A senhora precisa vir agora. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que durou 5 segundos, mas pareceu 5 anos. Esperei o grito. Esperei o barulho de chaves de carro. Esperei que a mulher com quem eu estava casado havia 15 anos largasse tudo e corresse para o meu lado. Aí ela falou, e a voz era completamente diferente. Fria, calculista. Era a voz que ela usava negociando com o buffet dos jantares de gala dela. AVC? Tem certeza? Talvez ele só tenha desmaiado. Ele tem hipoglicemia às vezes. Olha, a gente não pode ir aí agora. Temos um voo em 3 horas e o cruzeiro sai de Miami às 5. O atendente olhou para mim, o queixo caindo. Senhora, a senhora escutou o que eu disse? Isso é sério. Ele pode morrer. A senhora é o contato de emergência dele. Precisa estar aqui. Ouvi um barulho ao fundo. Depois ouvi meu filho Bruno, meu menino, o menino cujas dívidas eu paguei 3 vezes, o menino que eu bancava desde a escola particular até a faculdade só para ele fracassar em cada projeto que tentava. Ouvi ele dizer, mãe, o que foi? É o pai? Ele está aprontando de novo? A gente vai perder o embarque prioritário. Patrícia tapou o telefone, mas não bem o suficiente. Ouvi a voz abafada dela dizer que ele estava passando mal na farmácia, que o rapaz disse que era grave. Depois ouvi minha nora Tatiana, com aquela voz esganiçada e inconfundível. Ela disse, ai, pelo amor de Deus, ele só quer que a gente cancele a viagem para continuar controlando a gente. Se a gente perder esse cruzeiro, perdemos 75 mil reais. O seguro não cobre cancelamento tão em cima da hora. Fala para chamarem uma ambulância. Patrícia voltou à linha, a voz firme. Escuta aqui, Rafael. Chama o SAMU. Leva ele para o Albert Einstein. Ele tem um plano excelente. É o cartão Platinum na carteira dele. A gente não pode fazer nada por ele aí. Estamos indo para o aeroporto agora. A gente entra em contato quando pousarem na Nassau. Não liga mais para esse número. Vamos ficar sem sinal. Ela desligou. O bip de chamada encerrada foi o som mais alto que já ouvi na vida. Fiquei ali olhando para o teto, contando as manchas de infiltração. Uma parecia um cachorro, outra parecia um navio. Navio de cruzeiro. Minha mente começou a se afastar da dor. Pensei no envelope da minha mesa em casa. Pensei na combinação do cofre embutido. Pensei na escritura da casa onde Bruno e Tatiana moravam, uma casa que estava no meu nome. Lágrimas picaram o canto dos meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de pura raiva incandescente. Eles me abandonaram por um buffet, por um bronzeado, por um escorregador de piscina no navio.
O SAMU arrombou a porta 1 minuto depois. Profissionais, rápidos. Um deles, um sujeito grandalhão de barba, debruçou-se sobre mim. Checou minhas pupilas. Apertou minha mão. Fica com a gente, seu Heitor. A gente te pegou. Consegue me dizer para quem a gente liga? Tem família por perto? O atendente balançou a cabeça devagar, olhando para mim com pena. Pena é uma coisa terrível de se ver num homem como eu. Disse para o paramédico. Não, sem família. Ele está sozinho. Eu queria corrigi-lo. Queria dizer, sim, estou sozinho, mas não estou acabado. Enquanto me erguiam na maca, o mundo começou a escurecer. A última coisa que vi foi o adolescente ainda filmando enquanto eu era levado pelas portas automáticas. Fechei os olhos e fiz uma promessa ao universo, a Deus ou ao diabo, quem quer que estivesse escutando. Prometi que se eu acordasse, se conseguisse mexer um dedo sequer, eu ia trazer uma tempestade sobre Patrícia, Bruno e Tatiana que faria um derrame parecer uma massagem relaxante. Eles queriam uma viagem? Ótimo. Eu ia garantir que, quando voltassem, tivessem umas férias permanentes do meu dinheiro. Depois não houve mais nada, só escuridão e o bip ritmado do monitor contando as batidas de um coração que agora estava partido, mas endurecendo feito concreto. Acordar não pareceu um milagre. Pareceu ser arrastado por cacos de vidro. A escuridão foi levantando devagar, substituída por uma luz branca ofuscante que parecia pulsar junto com a dor no meu crânio. A primeira coisa que percebi foi o som. Um bip mecânico e ritmado. Era o único som no mundo. Tentei virar a cabeça, mas o pescoço estava duro, como se tivesse enferrujado. Pisquei, tentando limpar a vista. Estava num quarto de hospital. O ar cheirava a álcool e cera de piso, um cheiro estéril que eu associava à morte e más notícias. Vasculhei o quarto esperando ver rostos. Esperava ver Patrícia sentada naquela cadeira desconfortável, talvez cansada, mas aliviada. Esperava ver Bruno andando de um lado para o outro perto da janela, olhando o relógio, mais presente. Até esperava ver Tatiana ali, fingindo preocupação enquanto mexia no celular. Mas o quarto estava vazio. Não havia flores na mesinha. Não havia balões. Não havia sequer um copo d'água. Só eu, as máquinas e o silêncio opressivo entre um bip e outro. Eu estava vivo, mas nunca me senti tão morto. Uma sombra se moveu na porta. Uma mulher entrou. Não era da família. Vestia um jaleco meio grande demais e tinha olheiras de quem estava acordada havia 20 horas seguidas. Era a Maria. Soube o nome dela depois, mas naquele momento ela era só o único ser humano que se dava ao trabalho de olhar para mim. Checou os monitores com movimentos eficientes, mas gentis. Quando viu que meus olhos estavam abertos, parou. Um misto de surpresa e pena cruzou o rosto dela, o que revirou meu estômago. Seu Heitor, disse baixinho, a voz carregada de um sotaque que eu reconhecia dos operários das minhas obras. O senhor acordou. A gente não sabia se ia voltar tão cedo. Tentei falar. Minha garganta parecia cheia de areia. Consegui soltar uma única palavra. Família. Maria congelou. Olhou para a prancheta, evitando meu olhar. Ajustou o soro, demorando mais do que precisava com o tubo plástico. Aquela hesitação me disse tudo o que eu precisava saber, mas eu precisava ouvir. Precisei ouvir a extensão do abandono. Tentei de novo, colocando toda a força que tinha na voz. Onde estão eles? Maria suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso do plantão duplo dela. Caminhou até a cabeceira e colocou a mão no meu ombro. A mão estava quente, um contraste com o frio do quarto. Seu Heitor, disse, me encarando. A gente tentou ligar para eles. Ligamos para sua esposa. Ligamos para o seu filho. Ligamos para os números de emergência do seu prontuário. Ninguém atendeu. Os médicos tiveram que decidir sozinhos. O senhor teve uma hemorragia cerebral. Precisamos operar imediatamente para aliviar a pressão. A diretoria do hospital teve que autorizar a cirurgia de emergência porque não conseguimos consentimento de nenhum parente. Fechei os olhos. Eles não só me abandonaram, me deixaram no vácuo enquanto eu estava numa mesa de cirurgia. Deixaram um comitê de estranhos decidir se eu vivia ou morria porque atender o telefone teria atrapalhado a mala deles. Quanto tempo? Sussurrei. 2 dias,
disse Maria. O senhor ficou em coma por 48 horas. 48 horas. Tempo suficiente para voar até Miami. Tempo suficiente para embarcar no navio. Tempo suficiente para esquecer. Meus olhos foram até a mesinha onde meus pertences estavam num saco plástico transparente. Carteira, relógio e celular. A tela estava apagada. Acenei na direção dele. Maria entendeu. Hesitou, provavelmente achando que era má ideia para minha pressão, mas pegou o aparelho e me entregou. Meus dedos ainda estavam desajeitados, o formigamento na mão esquerda persistindo como um fantasma, mas consegui segurar com a direita. Desbloqueei. Não havia chamadas perdidas, nenhuma mensagem perguntando se eu estava vivo, só notificações de aplicativos, notícias, previsão do tempo e Instagram. Meu polegar pairou sobre o ícone azul. Sabia que não devia olhar. Sabia que só ia trazer dor. Mas sou um homem que olha a planta antes de bater o martelo. Precisava ver a estrutura da traição. Toquei no aplicativo. A primeira coisa que apareceu foi uma notificação. Patrícia Salgado está ao vivo. Cliquei. O vídeo carregou por 1 segundo, e lá estava ela, minha esposa. A mulher que eu tinha acolhido quando ela era recepcionista lutando para pagar as contas, cujas dívidas eu quitei, cuja vida eu tirei da classe econômica para a primeira classe. Estava segurando uma taça de champanhe, as bolinhas brilhando com o sol que entrava pela janela da suíte da Emirates. Não um assento qualquer. A suíte privativa. Oi, gente! Ela dizia para a câmera, a voz aguda e falsa. Finalmente decolamos. Essa semana foi tão estressante, vocês não fazem ideia. Às vezes a gente precisa se colocar em primeiro lugar e praticar um pouco de autocuidado. Estamos indo para Bahamas fazer um retiro. Só energia boa. A câmera girou. Vi Bruno sentado do outro lado do corredor, com fones que cancelavam ruído que custavam mais que o aluguel mensal da Maria. Estava dormindo, um cardápio de jantar gourmet no peito. Depois a câmera voltou para Patrícia. Ao lado dela estava um homem. Jovem, uns 30 anos. Tinha aquele corpo definido de quem passa mais tempo se olhando no espelho do que trabalhando. Vestia uma regata justa. Reconheci ele. Era o instrutor de yoga dela. Aquele que ela dizia que era só um amigo, um guia espiritual. E então vi o detalhe que fez meu coração parar de bater e começar a arder. Patrícia enfiou a mão na bolsa e tirou um lenço. Não era um lenço qualquer. Era um lenço de seda vintage, azul profundo com estampas douradas. Lembrei de ter comprado aquilo. Foi nossas bodas de estanho, em Paris. Passamos em frente à boutique e ela parou olhando para a vitrine. Custou 4.000 reais. Comprei sem pensar 2 vezes, porque queria vê-la sorrir. Falei que combinava com os olhos dela. No vídeo, ela riu, um som gostoso e sedutor, e enxugou o suor da testa do instrutor de yoga com aquele lenço, meu presente de aniversário de casamento. Passou também no pescoço dele, tratando aquela peça de seda como uma toalha de academia. Ai, coitadinho, disse para ele. Tá tão quente aqui antes do ar-condicionado ligar. Senti bile subir na garganta. Aquele lenço representava uma década da minha vida, de trabalho duro, de lealdade, de tentar ser um bom marido. E ela estava usando para enxugar o suor de um gigolô enquanto eu estava numa cama de hospital com um tubo no braço. O vídeo terminou. Fiquei olhando para o botão de repetir. Queria jogar o celular na parede. Mas então o telefone vibrou de novo. Uma mensagem. Era do banco. Alerta de fraude, cartão final 4009. Uma cobrança de R$ 22.500 foi autorizada no Guest Services do navio, comerciante pacote premium de vinhos e destilados. Responda sim para confirmar ou não para reportar fraude. Fiquei olhando para o número. R$ 22.500. Eles não estavam só no cruzeiro. Estavam se dando ao luxo de fazer upgrade. Estavam comprando o pacote de vinho mais caro disponível. Enquanto eu estava ali deitado, possivelmente com morte cerebral pelo que eles sabiam, estavam garantindo o melhor Bordeaux para acompanhar a lagosta. Estavam bebendo meu sangue. Cada real que gastavam era uma gota da minha vida que engoliam sorrindo. Olhei para Maria. Ela me observava, a preocupação estampada no rosto cansado. Deve ter visto a mudança na minha expressão. A tristeza tinha ido embora. O choque tinha ido embora. O que restou era algo frio e duro, como concreto fresco endurecendo na fundação. Seu Heitor, ela disse baixinho,
O senhor quer que eu chame o capelão? Quer rezar? Olhei para o celular de novo. Olhei para o botão de confirmar a cobrança do banco. Não, Maria, respondi, a voz firme pela primeira vez. Não quero rezar. Quero fazer uma ligação, mas não para eles. Digitei sim para o banco. Confirmei a cobrança. Que bebam, que fiquem bêbados, que pensem que o poço é sem fundo. Isso ia fazer a seca que estava vindo parecer ainda mais cruel. Segurei o celular com mais força. A paralisia na mão esquerda pareceu recuar, empurrada pela pura força de vontade. Eu não ia morrer naquele quarto. Não ia deixá-los herdar um centavo sequer. Ia sobreviver. E ia gastar cada segundo restante da minha vida, garantindo que, quando descessem daquele navio, entrassem num mundo onde o nome Heitor Salgado não era mais um caixa eletrônico, mas um juiz, um júri e um executor. Olhei para Maria. Preciso do meu advogado, falei, e preciso começar a andar agora. Mas, seu Heitor, ela protestou, o senhor acabou de acordar. Seus músculos estão atrofiados. Precisa descansar. Joguei as pernas para fora da cama. O quarto girou. Uma dor disparou pela coluna, mas eu cerrei os dentes. Não tenho tempo para descansar, sibilei. Tenho uma casa para vender. O bip do monitor acelerou, acompanhando meu coração disparado. Mas não era mais o ritmo de um homem morrendo. Era a contagem regressiva de uma guerra. O inferno digital na tela do meu celular não era a minha realidade. Era o futuro deles. E eu ia ser o arquiteto disso tudo. Me transferiram da UTI na terça de manhã. O novo quarto ficava no 5º andar, com vista para o estacionamento em vez do skyline da cidade, o que parecia apropriado. Minha vida tinha sido rebaixada, então minha vista devia acompanhar. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio urgente cheio de bips da UTI. Era um silêncio administrativo pesado, o tipo que espera a aprovação de convênio e papel de alta. Mas eu não estava esperando alta. Estava esperando uma arma. Essa arma entrou pela porta às 10 em ponto. Leonardo Vaz não traz flores. Não traz cartão de melhoras com ursinho. Leonardo traz pasta de couro, cheiro de tabaco caro e fatos frios e duros. Nos conhecemos há 40 anos. Jogamos no mesmo time de futebol no colégio. E enquanto eu fui construir edifícios, Leonardo foi destruir gente em tribunal. É o tipo de advogado que só sorri quando o outro lado percebe que perdeu. E naquele momento, ele não estava sorrindo. Entrou no quarto e jogou uma pasta grossa em cima da cama. Bateu com um baque pesado nas minhas pernas. Não perguntou como eu estava me sentindo. Não perguntou sobre a fisioterapia. Ficou de pé aos pés da cama, o terno cinza impecável, o rosto vermelho de um jeito que eu raramente via nele. Você precisa ver isso, Thor, disse, a voz baixa e vibrando de raiva. Eu achei que já tinha visto o fundo do poço com a sua família. Achei que te deixarem no chão da drogaria era o fundo do poço, mas eu estava errado. O poço tem um porão. Peguei a pasta. Minha mão esquerda ainda estava fraca, os dedos tremendo enquanto eu tentava pinçar a borda do papelão, mas os forcei a trabalhar. Abri. Dentro havia cópias de documentos bancários, imagens de câmera de segurança, um relatório de transação recusada do banco. Olhei a data na foto de vigilância. Era do mesmo dia do meu derrame. O horário marcava 2h15 da tarde, exatamente 45 minutos depois de a ambulância me levar. E ali, em preto e branco granulado, parado no balcão do caixa, estava meu filho Bruno. Vestia roupa de praia, camisa de linho e óculos escuros na cabeça. Parecia impaciente, debruçado, gesticulando agressivamente para a funcionária atrás do vidro. Olhei para Leonardo. O que é isso? Perguntei, embora um nó gelado já estivesse se formando no estômago. Leonardo puxou uma cadeira e sentou, as pernas raspando forte no piso. Isso, Thor, é o seu filho tentando liquidar seus ativos líquidos antes do voo dele decolar. Ele foi na agência principal do Itaú. Tentou sacar R$1 milhão em espécie da sua conta poupança principal. 1 milhão? Minha respiração falhou. Não era troco de bolso. Era uma entrada de apartamento. Era um roubo. Mas como? Perguntei. Eu nunca assinei nenhum cheque. Estava em coma. Leonardo bateu no papel que apontava. Ele não usou cheque, Thor. Usou isso. Olhei o documento que ele indicava. Era uma procuração.
Reconheci na hora e a lembrança me atingiu como uma onda de náusea. 5 anos atrás, fiz uma apendicectomia. Devia ser rotina, mas na minha idade nada é rotina. Os médicos estavam preocupados com complicações da anestesia. Lembro de estar sentado na mesa da cozinha na noite anterior à cirurgia, assinando papéis por precaução. Dei procuração a Bruno para ele pagar as contas caso eu ficasse de cama por umas semanas. Confiei nele. Era meu filho. Sobrevivi à cirurgia, me recuperei em uma semana e voltei ao trabalho. Esqueci do papel. Nunca protocolei a revogação porque nunca achei que precisaria me proteger do próprio sangue. Ele guardou, disse Leonardo, lendo meus pensamentos. Ele carregou esse papel no cofre pessoal dele por 5 anos. Thor, esperando um momento em que você não pudesse dizer não. Quando o hospital ligou para Patrícia avisando que você tinha caído, Bruno não foi arrumar mala primeiro. Foi ao banco. Calculou que, se você fosse morrer ou ficar incapacitado, ele queria o dinheiro na mão antes do inventário. Queria garantir a herança adiantada. Olhei de novo para a foto de Bruno. O desespero na postura dele agora era óbvio. Não estava sofrendo. Estava saqueando. Sacoando o prédio em chamas antes dos bombeiros chegarem. Então por que ele não conseguiu? Perguntei. Se o papel era legal, por que o dinheiro ainda está lá? Leonardo deixou um sorriso pequeno e sombrio tocar os lábios. Por causa da dona Marlene, disse, a gerente da agência. Eu a conheço há 20 anos. Dou uma cesta de fim de ano para ela todo Natal. Ela conhece meu movimento, sabe que eu movimento dinheiro para material de construção, não para saques repentinos em espécie. Leonardo continua. Bruno mostrou a procuração. Exigiu o dinheiro na hora, disse que era para uma emergência médica sua. Contou que você precisava de uma cirurgia especializada que o plano não cobria. Mentiu na cara dela, Thor. Mas Dona Marlene é esperta. Ela comparou a assinatura no documento de 5 anos atrás com a assinatura dos seus cheques mais recentes. Sua mão anda tremendo um pouco, a artrite. As curvas eram diferentes. Ela disse que as assinaturas não batiam o suficiente para liberar um valor tão alto sem confirmação verbal sua. Bruno começou a gritar. Fez um escândalo. Ameaçou mandar demiti-la. Disse que o pai dele estava morrendo e que ela estava matando ele. Imagina isso, Thor. Ele usou sua morte potencial como moeda de barganha para te roubar. Dona Marlene não cedeu. Acionou o alarme silencioso e congelou a conta em investigação. Bruno se assustou. Sabia que, se a polícia chegasse, ele perderia o voo. Então saiu correndo, deixou a procuração no balcão e correu para pegar o carro de aplicativo. Fiquei olhando para o teto. Os azulejos brancos pareciam esmagar sobre mim. Me senti sendo enterrado vivo, pá por pá, pelas mesmas pessoas que deveriam me amar. Não era só terem me deixado morrer, era terem calculado meu valor até o minuto exato. Pesaram minha vida contra um cruzeiro e um saque em dinheiro, e eu perdi nas 2 vezes. Então a conta está congelada, falei, a voz soando oca. Temporariamente, disse Leonardo. Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. E essa é a parte que você precisa entender, Thor. É por isso que estou aqui. A Marlene comprou um tempo pra gente. Talvez uma semana, talvez 2. Mas essa procuração ainda é tecnicamente válida até você revogá-la formalmente. E mais importante, se você tivesse morrido naquela mesa, ou se os médicos tivessem declarado você mentalmente incapaz por causa do AVC, esse documento seria o bilhete premiado deles. Ele pausou, deixando o peso das palavras se assentar. Se eles voltarem e te encontrarem numa cadeira de rodas, sem falar direito, sem conseguir assinar seu nome, eles não vão mais precisar da permissão do banco. Vão pedir curatela na justiça. Vão dizer que você não tem condições. Vão te internar numa instituição, Thor, uma barata. E vão assumir o controle da empresa, das contas, dos imóveis. Não vão roubar só 1 milhão. Vão levar os 40 milhões inteiros. E vão fazer isso legalmente, com carimbo de juiz. Olhei para as minhas mãos. A esquerda ainda estava dormente, mas eu a forcei a fechar em punho. Vi os nós dos dedos ficarem brancos. Pensei no rosto de Bruno naquela foto de segurança. A ganância, o direito adquirido. Ele não queria um pai.
Queria uma herança. Eles acham que eu já era, falei baixinho. Leonardo assentiu. Estão apostando nisso. Literalmente, estão nesse navio agora tomando drink, confiantes que quando voltarem você vai estar morto ou babando. Acham que a parte mais difícil do plano já passou. Sentei-me mais ereto na cama. A dor na cabeça disparou, mas eu a recebi bem. Me fazia sentir vivo. Me fazia sentir perigoso. Me dá os formulários de revogação, falei. Leonardo pegou na maleta uma pilha de documentos, já prontos, com marcadores nas páginas que eu precisava assinar. Vamos fazer mais do que revogar a procuração, disse Leonardo, destampando uma caneta tinteiro pesada. Vamos reestruturar tudo. No dia em que atracarem em Miami, esse papel que o Bruno carrega vai valer menos que o papel higiênico do navio. Mas, Thor, você precisa ter certeza. Depois que a gente fizer isso, não tem volta. É a opção nuclear. Você está efetivamente derrubando a família inteira. Peguei a caneta. Estava pesada na mão, familiar, sólida. Pensei nas 3 vezes que quitei as dívidas do cartão do Bruno. Pensei no carro que comprei para Tatiana quando ela disse que o dela não era seguro para o bebê. Pensei nas noites em que abracei Patrícia chorando sobre se sentir velha, dizendo que ela era linda, pagando pelas cirurgias que ela queria. Olhei para o Leonardo. Olhei bem nos olhos dele. Eu não estou derrubando uma família, Leonardo, falei. Estou demitindo funcionários ruins que foram pegos roubando o cofre da empresa. Coloquei a caneta no papel. Minha mão tremeu levemente, não de fraqueza, mas de adrenalina. Assinei meu nome, Heitor Salgado. As letras saíam irregulares, angulosas, furiosas. Registra isso, falei, e depois liga para o corretor de imóveis. Quero a casa anunciada até meio-dia. Leonardo recolheu os papéis, conferindo a assinatura. Fechou a pasta com um estalo. Considere feito. Mas, Thor, tem mais uma coisa. A procuração médica. Agora a Patrícia ainda tem o direito de tomar decisões médicas por você se você desmaiar de novo. Muda isso. Falei imediatamente. Para quem? Perguntou Leonardo. Olhei para a porta onde Maria tinha acabado de passar, checando os pacientes. Ela estava cansada, sobrecarregada, mal paga. E ainda assim tinha me mostrado mais humanidade em 48 horas do que minha família em 40 anos. Olhei de volta para Leonardo. Coloca você. E Leonardo, descobre quem estava de plantão na noite em que eu entrei. Quero saber o nome de cada enfermeira e técnico que garantiu que eu não morresse enquanto minha esposa estava fazendo check-in na sala VIP do aeroporto. Acho que vou ter uns bônus de Natal extras para distribuir esse ano. Leonardo sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez. Afiado e predatório. Aí sim, esse é o Thor que eu conheço. Levantou-se, ajeitando o paletó. Descansa, meu velho amigo. Você tem uma guerra para travar. Vou congelar os ativos. Você só foca em ficar forte o bastante para ver a cara deles quando descobrirem que o banco está fechado. Saiu, o som dos passos ecoando pelo corredor. Deitei de volta nos travesseiros, segurando a pasta vazia. O silêncio no quarto não era mais opressivo. Era o silêncio antes da tempestade. Olhei o relógio. Quase meio-dia. Eles provavelmente estavam no buffet agora. Espero que estivessem aproveitando o camarão. Poderia ser a última refeição de graça que jamais receberiam de mim. O tablet pesava no meu colo, mais pesado que uma pilha de tijolos. Leonardo tinha saído fazia 1 hora, deixando para trás um silêncio diferente de antes. Não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio de um canteiro de obras antes de a demolição começar. Fiquei olhando para a tela preta, vendo meu próprio reflexo. Um homem de 72 anos, rosto caído, avental de hospital. Mas por trás daqueles olhos, as engrenagens giravam. Eu ia fazer algo que devia ter feito anos atrás. Ia inspecionar a fundação da minha própria casa. Abri o aplicativo do sistema de segurança. Eu mesmo tinha instalado aquilo 3 anos antes. Era topo de linha. Uma rede com fio de câmeras de alta definição e sensores de áudio cobrindo cada canto da minha propriedade em Alphaville. Originalmente instalei para nos proteger de ladrões, de gente de fora que quisesse levar o que eu tinha construído. Nunca imaginei que os verdadeiros ladrões dormiam no corredor ao lado. Meus dedos, ainda desajeitados do derrame, tocaram a tela. Naveguei até o histórico na nuvem. O sistema guarda 30 dias de gravação. Voltei até terça-feira.
O dia do derrame. O dia em que minha vida mudou. Eu queria ver o que estava acontecendo no meu santuário enquanto eu morria no chão da drogaria. Selecionei a câmera da cozinha primeiro. O horário marcava 9h30 da manhã. Exatamente 1 hora antes de eu desabar. O vídeo carregou com resolução nítida. O sol da manhã entrava pelas janelas que eu tinha instalado para dar a Patrícia uma vista do jardim. A cozinha era uma bagunça de malas abertas e roupas de viagem. Tatiana, minha nora, entrou no quadro. Vestia um robe de seda que eu tinha pago, segurando uma taça de vinho branco. Às 9h30 da manhã, ela estava no celular, andando de um lado para o outro na frente da geladeira. Aumentei o volume no tablet. O áudio estava perfeito. Dava para ouvir o gelo tilintando na taça. Ela falava com a mãe. Eu conhecia aquele tom. Ela usava um jeito com a mãe que nunca usava comigo. Comigo, ela era doce, quase infantil. Com a mãe, era uma barracuda. Relaxa, mãe, dizia Tatiana, tomando um gole de vinho. A gente sai em 3 horas. O velho está fazendo umas coisas por aí, deve estar comprando lâmpada de novo, coisa que a gente nem precisa. Fez uma pausa, escutando a mãe do outro lado. Depois riu. Um som frio e feio. Não, mãe, escuta. A gente não pagou. O Bruno estava surtando com a mensalidade do plano de saúde dele. Era 2.500 por trimestre. Falei para ele nem se preocupar. O velho já era mesmo. A pressão dele é uma bomba relógio. Falei pro Bruno usar esse dinheiro pro passeio na ilha particular. A gente trocou o plano pelo tour. Senti o sangue nas veias virar água gelada. Minha mão apertou a borda do tablet tão forte que achei que o vidro fosse rachar. Não é que eles ignoraram minha saúde. Eles apostaram contra ela. Cortaram deliberadamente o pagamento do meu plano para pagar um dia numa praia particular. Estavam apostando contra minha sobrevivência. Tatiana continuou, encostada na bancada de granito. Olha, se ele bater as botas enquanto a gente está fora, é até melhor. O inventário anda mais rápido se a gente não estiver aqui para contestar nada na hora. A gente só volta, faz o papel de família enlutada e espera os advogados liberarem o dinheiro. O Bruno é herdeiro único. Depois que o velho for, a casa, as contas, a empresa, tudo é nosso. Eu finalmente posso reformar essa cozinha. Odeio esses armários. Ela odiava os armários. Eu tinha escolhido aquela madeira de cerejeira a dedo. Lixei aqueles armários com as próprias mãos. E ela estava planejando arrancar tudo com o dinheiro que esperava herdar da minha morte. Parei o vídeo. Não conseguia ver mais o rosto dela. Senti uma dor física no peito, mas não era o derrame. Era a percepção de que eu tinha dormido ao lado de um ninho de víboras. Eu os tinha convidado para entrar. Lamentado. E eles só esperavam eu parar de respirar para devorar a carcaça. Precisava ver mais. Precisava ver a Patrícia. Troquei para a câmera do quarto principal. O horário marcava 10h15, só 15 minutos antes do meu colapso. Patrícia estava lá, mas não estava fazendo as malas. Estava parada em frente ao closet, diante do cofre embutido atrás do quadro. Vi ela digitar a senha. Meu aniversário. Claro, eu era tão previsível. A porta de aço pesada abriu. Patrícia enfiou a mão dentro. Ignorou as pilhas de dinheiro que eu guardava para emergências. Ignorou as escrituras dos imóveis. Foi até o fundo, tirando uma caixinha de veludo gasta. Minha respiração falhou. Aquela caixa não era dela. Pertencia a Sara, minha primeira esposa, mãe do Bruno, a mulher que construiu a empresa comigo, que misturou massa quando não tínhamos dinheiro para pedreiro, que morreu de câncer 20 anos atrás. Dentro daquela caixa estava o anel de noivado de diamante dela e o colar de pérolas que usou no nosso casamento. Eu tinha deixado claro para Patrícia que aquilo era para uma futura filha de Bruno. Se ele algum dia tivesse uma, não devia ser tocado. Na tela, Patrícia abriu a caixa. Ergueu as pérolas contra a luz. Não olhava com reverência. Olhava com ganância. Colocou o colar, admirando-se no espelho de corpo inteiro. Pegou o celular e discou um número. Assisti ela falando. Oi, sou eu, disse. Tô levando as joias. Não, ele não sabe. Olha, ele tá ficando caduco. Se acontecer alguma coisa com ele pode ficar sentimental e doar isso tudo para um museu, ou dar para uma das enfermeiras que ele fica dando em cima.
Eu só tô guardando com segurança. Aliás, eu mereço isso. Aguentei 15 anos das histórias chatas de obra dele. Isso é só um acerto de contas. Um acerto de contas. Ela chamou o legado da minha primeira esposa de acerto de contas por me aguentar. Enfiou a caixinha de veludo na bagagem de mão, escondida no fundo debaixo dos biquínis e cangas. Fechou o cofre e ajeitou o quadro, limpando as digitais com a manga da blusa. Assisti ela sorrir para si mesma no espelho uma última vez. Era um sorriso de vitória. Ela achava que tinha vencido. Achava que tinha enganado o velho empreiteiro. Achava que as paredes daquela casa não conseguiam falar. Mas ela esqueceu que fui eu quem construiu aquelas paredes e as cabeei para enxergar tudo. Desliguei o tablet. A tela ficou preta, engolindo a imagem da minha esposa, roubando a última lembrança física do meu grande amor. Deitei de volta nos travesseiros. O quarto de hospital estava quieto, mas dentro da minha cabeça havia uma clareza ensurdecedora. Pela primeira vez em dias, a névoa tinha sumido completamente. Chequei meu pulso no monitor. Estava firme, forte. Não chorei. Não me senti triste. Tristeza é um luxo para quem ainda tem esperança de que as coisas voltem a ser como eram. Eu não tinha mais esperança nenhuma. Tinha algo melhor. Tinha um projeto. Sabia exatamente o que fazer. Eles queriam a casa. Iam encontrá-la vazia. Queriam o dinheiro. Iam encontrar um livro de dívidas. Queriam que eu morresse. Iam me encontrar mais vivo do que estive nos últimos 20 anos. Alcancei o botão vermelho na lateral da cama, a campainha de chamar a enfermeira. Um instante depois, Maria enfiou a cabeça pela porta, parecendo preocupada. Seu Heitor, sente dor? Precisa de medicação? Olhei para ela, sentei, empurrando-me para fora do colchão com o braço bom. Joguei as pernas para fora da cama. Meu pé esquerdo tocou o chão. Estava fraco, mas segurou. Sem medicação, Maria, falei. Minha voz saiu rouca, mais alta. Então o que o senhor precisa? Segurei a grade lateral da cama. Concentrei cada grama de vontade nas pernas. Chama o fisioterapeuta, ordenei. Traz o andador. Traz a bengala. Não importa o que precise. Traz. Maria se aproximou. Seu Heitor, o médico disse para ir devagar. O senhor acabou de sair do coma. Olhei nos olhos dela. Minha família volta em 8 dias, Maria. Quando eles pousarem, eu preciso estar de pé na entrada de casa. Preciso ser eu quem tranca o portão. Tentei ficar em pé. Meus joelhos tremeram violentamente. Maria correu para me segurar, mas eu a afastei com a mão. Cerrei os dentes, sentindo o gosto de ferro da minha própria determinação. Forcei os joelhos a travarem. Fiquei de pé, balançando, suando, tremendo, mas de pé. Vou sair caminhando daqui, falei, encarando o vão vazio da porta, como se fosse a entrada da minha própria casa. Traz o fisioterapeuta. A gente começa agora. E Maria? Sim, seu Heitor. Me traz um carregador de celular. Tenho muitas ligações para fazer. Tenho uma casa para vender. E quero garantir que a placa de vende-se seja a primeira coisa que eles vejam da limusine. Maria olhou para mim. Realmente olhou. Viu o fogo nos meus olhos. Assentiu devagar. Vou pegar o andador, disse. Fiquei ali, sozinho no quarto, balançando como um arranha-céu num vento forte, mas enraizado profundamente no alicerce da minha raiva. As imagens da câmera passavam repetidas na minha cabeça. O riso da Tatiana, a ganância da Patrícia, a ausência do Bruno. Aproveitem a viagem, sussurrei pro ar vazio. Porque quando vocês voltarem, as fechaduras vão estar trocadas e o proprietário vai estar despejando vocês. A sala de fisioterapia cheirava a produto de limpeza industrial e suor velho. Um cheiro que normalmente me lembrava um canteiro de obras no fim de um turno longo. Mas naquele dia, cheirava a campo de batalha. Eu segurava as barras paralelas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, o metal cravando na palma da mão. Minha perna esquerda, aquela que tinha sido peso morto 48 horas antes, tremia violentamente. Parecia 1000 agulhas cravando na panturrilha. A dor era ofuscante. Um clarão branco quente subindo pela coluna a cada passo. Seu Heitor, por favor, a fisioterapeuta disse, a voz cheia de pânico. O senhor está forçando demais. Sua pressão está disparando. Precisamos parar. O senhor vai se machucar. Eu não parei.
Cerrei os dentes tão forte que achei que ia rachar um molar. Olhei para o espelho no fim da sala. Não vi um velho quebrado. Vi o rosto da Patrícia. A vi rindo, enquanto enxugava o suor do instrutor de yoga com meu presente de aniversário. Vi a Tatiana tomando vinho na minha cozinha, calculando quão rápido conseguiria gastar minhas economias. Mais um passo. Rosnei. Arrastei o pé esquerdo para frente. Foi feio. Foi desajeitado. Mas se moveu. O médico, parado na porta, ajustou os óculos, olhando para o meu prontuário com descrença. Tinha dito no dia anterior que eu não andaria sem apoio por 3 semanas. Não contava com o poder do ódio puro e sem adulteração. Raiva é um combustível poderoso. Queima mais limpo e mais quente que esperança. Eu não estava fazendo aquilo para passear com o cachorro. Não estava fazendo aquilo para jogar golfe. Estava fazendo aquilo para ficar de pé com as próprias pernas quando destruísse a vida deles. Terminei o percurso das barras e caí sentado na cadeira de rodas que a Maria tinha posicionado atrás de mim. O peito arfava. O suor escorria do nariz até o piso. "Me traz meu celular", falei, ofegante. Maria entregou. Ela não discutia mais. Tinha visto o fogo nos meus olhos e sabia que era melhor não tentar apagar. Liguei para o Leonardo primeiro. Ele atendeu no segundo toque. "Thor, como você está?", perguntou. Ignorei as formalidades. Olhei para as minhas pernas tremendo. "Preciso de uma medida protetiva, Leonardo. Contra todos eles. Patrícia, Bruno, Tatiana." Leonardo hesitou. "Thor, uma medida protetiva exige prova de ameaça, geralmente agressão física ou assédio. Abandono é terrível, mas o juiz pode não ver como perigo imediato à sua segurança." Enxuguei o suor dos olhos. "Leonardo, escuta. Se eles chegarem perto de mim, minha pressão vai disparar e eu posso ter outro derrame. Isso é uma ameaça médica. Além do mais, tenho gravações deles conspirando para me deixar morrer e acelerar a herança. Isso é conspiração para causar dano. Quero eles proibidos de entrar no hospital. Quero eles proibidos de chegar perto da casa. E quero o divórcio protocolado por adultério e crueldade extrema." Ouvi o som da caneta do Leonardo raspando no papel. "Posso conseguir uma medida de urgência?", disse Leonardo devagar. "Vou protocolar sem audiência prévia, então eles não precisam estar presentes. Vamos notificar assim que descerem do avião." "Ótimo", falei. "Agora desliga. Preciso fazer uma ligação que vai me custar 3 milhões de reais." Desliguei e rolei até um contato que eu não usava havia anos. Jorge Prado. Era o tubarão do mercado imobiliário de Alphaville. O tipo de corretor que venderia uma casa mal assombrada para um caça-fantasmas se a comissão valesse a pena. "Jorge, é o Thor." "Thor, que bom ouvir sua voz. Soube que você teve um susto de saúde. Espero que esteja se recuperando bem." "Corta essa, Jorge", falei. "Não tô ligando para colocar o papo em dia. Tô ligando para vender a casa de Alphaville." Houve uma pausa. "Sua casa? A mansão? Mas, Thor, o mercado está meio parado agora. Os juros subiram. Se você quer o melhor preço, deveríamos esperar até a primavera. Precisamos preparar a casa, fazer fotos profissionais, fazer visitação." Interrompi. "Não quero o melhor preço, Jorge. Não quero equipe de preparação. Quero vendida hoje." Silêncio do outro lado. "Thor, do que você está falando? Essa casa está avaliada em 12 milhões e meio. É um marco no bairro. Anuncia por 9 milhões e meio, falei. Dava para ouvir o Jorge engasgando com o café. 9,5, Thor. Você tá louco? Isso é 3 milhões abaixo do mercado. Você está deixando metade de 1 milhão na mesa. Apertei o telefone com mais força. Não estou deixando na mesa, Jorge. Estou pagando isso como taxa de velocidade. Quero comprador à vista. Sem financiamento, sem período de vistoria. Fechamento em 48 horas. Quem você conhece com essa liquidez? Jorge era um homem de negócios. O choque sumiu instantaneamente, substituído pelo cheiro de uma comissão rápida. A 9,5, tenho 3 grupos de investimento que comprariam sem nem ver a casa pessoalmente. É um roubo. Eles vão demolir o interior e revender, mas compram. Faz isso, falei. Liga para eles. Fala que quem transferir o sinal primeiro leva a escritura. Mas tem uma condição. Qual? A casa precisa estar vazia de todos os ocupantes. E as fechaduras precisam ser trocadas
Até sexta ao meio-dia. O novo dono assume posse imediatamente. Se minha família aparecer na porta na sexta à tarde, quero que estejam invadindo propriedade privada. Jorge riu nervoso. Você está falando sério, não está? Nunca fui mais sério na vida. Deixa o papelório pronto. Assino digitalmente da minha cama de hospital. Desliguei e me recostei na cadeira de rodas. Meus músculos gritavam de agonia, mas minha mente estava clara. Vender a casa abaixo do mercado não era prejuízo. Era um golpe tático. Se eu mantivesse a casa, mesmo com a medida protetiva, eles tentariam alegar direito de moradia. Diriam que era o lar conjugal. Arrastariam isso na justiça por meses, morando nos meus quartos de hóspedes enquanto eu pagava a conta de luz. Mas se a casa pertencesse a um estranho, se pertencesse a uma incorporadora sem rosto, eles não teriam direito nenhum. Seriam só intrusos em propriedade alheia. Fechei os olhos e imaginei a cena. A limusine parando, o motorista descarregando as malas pesadas, Patrícia caminhando pela calçada de pedra nos saltos caros, esperando entrar no seu santuário refrigerado, e em vez disso, encontrando uma fechadura estranha, encontrando um desconhecido abrindo a porta. Vale a cada centavo dos 3 milhões perdidos. Maria tocou meu ombro. Seu Heitor, o senhor está sorrindo. É um sorriso assustador. Olhei para ela. Maria, acho que estou pronto para mais uma volta nas barras. Ela olhou para as minhas pernas tremendo. Tem certeza? Segurei as barras e me puxei para cima. A dor disparou de novo, familiar e afiada. Tenho certeza, falei. Preciso estar forte o bastante para assinar os documentos de fechamento. Enquanto dava mais um passo, arrastando a perna morta para frente, percebi que não estava só reabilitando meu corpo. Estava reabilitando minha dignidade. Por anos, tinha sido o provedor, a rede de segurança, a carteira. Deixei eles me amolecerem. Deixei eles pensarem que eu era uma peça fixa, que sempre estaria ali para sustentar o peso deles. Bom, a peça estava se mexendo, e a estrutura que eles construíram suas vidas em cima estava prestes a desmoronar. Andei um passo, 2 passos. O suor escorria pelo rosto. Imaginei cada passo como uma assinatura num cheque que eles nunca conseguiriam descontar. Imaginei cada passo como uma fechadura clicando. O médico me observava da porta, balançando a cabeça. Já tinha visto vítimas de AVC lutando para voltar às vidas antigas. Nunca tinha visto uma lutando para incendiar a vida antiga para construir uma nova das cinzas. Mas eu era um construtor. É o que a gente faz. Limpa o terreno, cava a fundação e recomeça. Terminei a sessão e sentei exausto, mas triunfante. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Jorge. Tenho uma oferta. À vista, 9 milhões e meio. Fecham quinta. Digitei de volta com um dedo só. Vendido. A palavra ficou linda na tela. Foi a mensagem mais cara que já mandei. E o melhor dinheiro que já gastei. Olhei pela janela para o estacionamento. O sol se punha, jogando sombras longas no asfalto. Em 5 dias, minha família voltaria do paraíso. Estariam bronzeados. Estariam relaxados. Estariam esperando uma volta para casa calorosa. Em vez disso, iam descobrir que, enquanto estavam no mar, o chão tinha se movido debaixo dos pés deles. Virei para Maria. Me traz um shake de proteína, falei. E liga para o Leonardo de volta. Quero garantir que o dinheiro da venda da casa vá para um fundo que eles não consigam tocar. O senhor é uma máquina, Maria sussurrou. Não, falei, olhando meu reflexo na janela escura. Sou só um pai que finalmente aprendeu a diferença entre família e parasita. E a dedetização está só começando. O trajeto do hospital até Alphaville durou 40 minutos, e cada buraco na estrada parecia uma marretada na coluna. Eu tinha assinado alta a pedido próprio, contra recomendação médica, assinando um termo que basicamente dizia: se eu cair morto na calçada, o hospital não tem responsabilidade. Não me importava. Tinha um assunto a resolver que era mais importante que minha pressão. Quando o carro parou nos portões de ferro da minha propriedade, senti uma sensação estranha. Por 30 anos, aquela vista tinha me enchido de orgulho. A alameda longa margeada de árvores, a fachada de tijolo, o gramado impecável. Naquele dia, parecia diferente. Não parecia um lar.
Parecia um ativo num balanço patrimonial que precisava ser liquidado. Parecia a cena de um crime onde meu coração tinha sido assassinado. Mancava até os degraus da frente, apoiado pesadamente na bengala que a Maria tinha me forçado a levar. Jorge Prado já estava lá, andando de um lado para o outro na varanda. Ao lado dele, 2 homens de terno reluzente que pareciam capazes de vender a própria mãe por um retorno de 10%. Eram os investidores, os tubarões, o tipo de gente que compra imóvel em situação de urgência, dá uma pintura cinza em tudo e revende com lucro. Normalmente eu desprezava esse tipo. Naquele dia, eram meus anjos da destruição. Jorge apresentou eles, mas eu não me dei ao trabalho de decorar os nomes. Um deles, um sujeito alto de cabelo com gel, olhou para mim com desconfiança. "Seu Salgado", disse, olhando para minha pulseira de hospital que eu tinha esquecido de cortar. A gente comparou com os imóveis da região. Essa casa está anunciada por 12 milhões e meio. O senhor está oferecendo por 9,5. Isso é 30% de desconto. Tem algo errado? Tem infiltração? A fundação está rachada? Destranquei a porta e empurrei. O ar lá dentro estava parado, cheirando ao perfume caro que Patrícia espalhava por toda parte e o cheiro subjacente de traição. A fundação está sólida, falei, entrando no hall. O telhado é de ardósia com garantia de 50 anos. O ar-condicionado é novo. A única coisa apodrecendo nessa casa é a memória das pessoas que moraram aqui. Os investidores trocaram um olhar. Achavam que eu estava louco. Achavam que eu era um velho desesperado perdendo a cabeça. Ótimo. Desespero faz as pessoas agirem rápido, e eu precisava de velocidade. Levei eles até a cozinha. As bancadas de granito brilhavam. Os eletrodomésticos de inox reluziam. Era a cozinha que a Tatiana queria reformar porque odiava a cor da madeira. "É o seguinte", falei, encostando na ilha para tirar peso da perna ruim. "Vocês levam a casa por 9,5. Como está? Levam os móveis, os eletrodomésticos, as cortinas. Mas tem 3 condições." O investidor mais baixo tirou um tablet. "Diz", falou. "Condição 1. Fechamos hoje. A transferência cai na minha conta em 1 hora. Condição 2. Nenhuma pergunta sobre por que estou vendendo. Condição 3. E essa é inegociável. Precisa ter um chaveiro aqui ao meio-dia de sexta. Precisam trocar todas as fechaduras do perímetro, mudar o código do portão e colocar um segurança na entrada nas primeiras 48 horas. O investidor alto riu nervoso. "Um segurança? Quem a gente vai barrar? Os antigos inquilinos?" "Minha família", falei frio. "Eles voltam de viagem sexta à tarde. Quando chegarem, quero que percebam que não moram mais aqui." Os investidores ficaram quietos. Olharam ao redor da cozinha luxuosa, calculando mentalmente. Estavam ganhando 3 milhões de lucro só por trocar umas fechaduras e lidar com um pouco de drama familiar. A ganância, como eu sabia, venceria a discussão. "Fechado", disse o alto. "Podemos mandar a transferência agora." "Manda", falei. "Assino os papéis digitalmente. Agora saiam. Quero 1 hora sozinho nessa casa antes de ela pertencer a vocês." Eles saíram para fazer as ligações, me deixando sozinho na caverna silenciosa da minha vida. Tinha 60 minutos para me despedir. 60 minutos para purgar 20 anos. Peguei um saco de lixo resistente na despensa. Fui até a sala. A lareira estava cercada de porta-retratos. Era um santuário de uma felicidade que nunca tinha existido de verdade. Peguei o primeiro quadro. Era uma foto de casamento. Patrícia e eu numa praia de Búzios. Ela estava linda. Eu parecia embasbacado. Lembrei daquele dia. Lembrei de dar a ela uma pulseira de diamante que custou mais que meu primeiro carro. Olhei para o sorriso dela na foto. Não alcançava os olhos. Era o mesmo sorriso do vídeo no avião. O sorriso de um gato que acabou de engolir um canário. Não guardei a foto. Não tirei do porta-retrato. Bati com força contra o tijolo da lareira. O vidro estilhaçou com um estalo satisfatório. Joguei os cacos e o quadro torto no saco de lixo. Desci a fileira. Uma foto do Bruno na formatura da faculdade. Eu tinha pago a mensalidade toda. Comprado um carro zero de presente de formatura. Na foto, ele tinha o braço em volta de mim, mas o corpo virado, olhando para os amigos, procurando a próxima festa. Nunca me agradeceu pelo carro.
Só perguntou se eu podia pagar o seguro também. Joguei no saco. Fui até o quarto principal. Abri o closet. As roupas da Patrícia estavam por toda parte. Vestidos de grife usados uma vez. Sapatos de R$ 5.000 o par. Não toquei. Os investidores podiam ficar com tudo. Podiam vender em brechó. Abri a gaveta da minha mesinha. Ali eu guardava as coisas que realmente importavam. Meu passaporte, minha licença original de empreiteiro e uma pequena caixa de couro. Abri a caixa. Dentro estava um Rolex Submariner Vintage, de 1980. Estava riscado. Estava desgastado. Era o relógio que comprei quando fechei meu primeiro contrato de R$ 1 milhão. Tinha mantido polido, guardado a salvo. Planejava dar para o meu neto. Tatiana tinha engravidado 3 anos antes. Fizemos uma festa de revelação. Era um menino. Fiquei tão feliz. Pensei, finalmente um legado. Alguém para carregar o nome. Alguém para ensinar o ofício. Mas veio o aborto espontâneo. Ou foi o que me disseram. Depois, encontrei um recibo de uma clínica na cidade. Não foi um aborto espontâneo. Foi uma escolha. Eles não queriam um filho. Queriam viajar. Queriam liberdade. Mentiram para mim porque sabiam que um avô de luto assina cheques maiores que um pai decepcionado. Recentemente, Tatiana tinha voltado a falar em tentar de novo, insinuando que se tivessem um bebê, precisariam de uma mesada maior. Precisariam de uma babá. Segurei o relógio. O aço pesado estava frio na mão. Pensei no neto imaginário para quem eu estava guardando aquilo. Pensei no Bruno. Se eu deixasse o relógio, Bruno ia encontrar. Ia vender. Não ligaria para a história. Não ligaria que eu usei esse relógio enquanto derramava concreto para a construção do hospital municipal. Ia empenhar para um fim de semana em Balneário Camboriú. Aí ouvi a voz da Tatiana ecoando na minha cabeça, vinda da gravação de segurança. Velho caduco. Inútil. Não estou caduco. Sussurrei pro quarto vazio. Guardei o relógio no bolso. Não ia deixar para eles. Mas também não ia ficar com ele. Conhecia uma instituição em São Paulo que leiloava itens de luxo para financiar bolsas de curso técnico para jovens de periferia. Jovens que queriam trabalhar. Jovens que queriam construir alguma coisa. Um deles ia usar esse relógio. Um deles ia merecer. Varri o resto da gaveta para o saco de lixo. Cartões de aniversário antigos da Patrícia, assinados pela assistente dela. Cartões de Dia dos Pais do Bruno, claramente comprados numa loja de conveniência 5 minutos antes do jantar. Lixo. Tudo lixo. Fui até o quarto de hóspedes, onde Bruno e Tatiana estavam ficando enquanto a casa deles passava por reforma. Uma reforma que eu estava bancando. O quarto estava bagunçado. Havia garrafas de vinho vazias na cômoda. No chão, perto da cama, um papel. Abaixei, gemendo enquanto minha perna protestava. Peguei. Era um panfleto de uma casa de repouso. Olhei os preços circulados. Era o pacote mais barato, quarto compartilhado, sem banheiro privativo. Esse era o plano deles. Isso era o que iam fazer comigo quando eu ficasse velho ou doente demais para assinar cheques. Estavam pesquisando minha prisão enquanto dormiam sob meu teto. Amassei o panfleto e joguei no saco. A raiva que tinha alimentado minha caminhada mais cedo voltou a queimar, quente e purificadora. Eu não era uma vítima. Eu era um desastre que eles nunca viram chegar. Voltei para a cozinha. Os investidores esperavam. O Alto ergueu o celular. A transferência foi enviada, seu Salgado. O senhor deve ver na sua conta. Meu celular vibrou. Chequei o aplicativo do banco. R$ 9,5 milhões. Disponível. Olhei para casa uma última vez. Era bonita. Era majestosa. E não era mais minha. Senti uma leveza repentina no peito. A âncora tinha sido cortada. Aqui estão as chaves. Falei, deixando o molar de latão pesado cair na bancada de granito. Os controles do portão também estão aí. A senha do alarme é 1234. Troquem imediatamente. Virei para sair. Seu Salgado, o investidor chamou. E os sacos de lixo? O senhor quer levar isso? Olhei para o saco preto na mão, cheio de vidro estilhaçado do retrato de casamento e das mentiras do meu filho. Não, falei. Joguem na caçamba. É só lixo. Saí pela porta da frente e desci os degraus. O sol estava alto no céu. O ar estava seco. Não olhei para trás. Entrei no carro de aplicativo que esperava
e falei para o motorista me levar ao banco. Tinha um cheque para assinar para um fundo de bolsas e depois um advogado para encontrar. Enquanto o carro partia, imaginei a sexta-feira. Imaginei o chaveiro furando o miolo da fechadura. Imaginei o segurança de braços cruzados. Imaginei o rosto da Patrícia. Pela primeira vez desde o derrame, eu não sentia dor. Sentia paz. O negócio estava fechado. A sombra tinha passado. Agora só faltava esperar pelos fogos de artifício. O som da fita de embalagem se rasgando do rolo é inconfundível. Parece um zíper fechando um saco de corpo. Era o único som ecoando pelos corredores da minha propriedade na quarta de manhã. Contratei uma equipe de 12 mudanças, a melhor de São Paulo. Falei que estava me mudando. Não contei que estava despejando a família inteira enquanto eles curtiam meu dinheiro no Caribe. Fiquei parado no centro do hall, apoiado na bengala, comandando a operação como um general em campo de batalha. Tinha um sistema simples. Etiqueta azul para as minhas coisas, etiqueta vermelha para as deles. Meus pertences iam para o Hotel Unique, no centro. Tinha reservado a suíte de canto pelos próximos 3 meses. Tinha vista para o parque, serviço de quarto 24 horas e, o mais importante, nenhuma memória de filhos ingratos. Minhas roupas, meus livros, os poucos itens pessoais que eu não tinha quebrado foram manuseados com luvas brancas e colocados em caixas guarda-roupa forradas de seda. Os itens de etiqueta vermelha, porém, receberam um tratamento bem diferente. Apontei para a pilha de malas Louis Vuitton da Patrícia, as que ela não tinha levado na viagem. Apontei para a coleção de sapatos de grife da Tatiana, que ela exibia em prateleiras como troféus. Apontei para a TV de 80 polegadas do Bruno e seus consoles de edição limitada. Embala, ordenei ao encarregado, um homem robusto chamado Miguel. Mas não usa as caixas boas. Usa papelão comum e nem se preocupa com plástico bolha para as roupas. Só empurra tudo para dentro. Miguel olhou para mim confuso. Senhor, esses itens são caros. Tem certeza? Olhei nos olhos dele. Estou pagando por hora, Miguel. Só tira isso da minha casa. O destino dos itens de etiqueta vermelha não era o Hotel Unique. Era um depósito chamado Guarde Bem Self-Storage, na Zona Leste, bem longe. Escolhi especificamente pela avaliação de uma estrela no Google. Ficava numa área industrial conhecida por alagar. As unidades não tinham climatização. Em São Paulo, onde o verão é úmido e o inverno é seco e gelado à noite, uma unidade sem climatização é sentença de morte para couro e eletrônicos. Imaginei o casaco de pele da Patrícia naquele container de metal em fevereiro, mofando lentamente no calor parado. Imaginei a umidade empenando as placas dos eletrônicos do Bruno. Era mesquinho, admito. Mas depois que me deixaram morrer no chão de uma drogaria, mesquinhez parecia justiça. Assinei o contrato do depósito eletronicamente naquela manhã. Escolhi o plano mês a mês. Paguei exatamente R$ 250 do primeiro mês de aluguel. Não coloquei cartão de crédito para débito automático. Registrei o e-mail do Bruno como contato de cobrança, sabendo muito bem que ele nunca checava a caixa de spam, onde as faturas inevitavelmente cairiam. Os termos do depósito eram claros. Se o pagamento não fosse recebido em 30 dias, o cadeado é cortado e o conteúdo leiloado para o maior lance. Estava dando a eles uma janela de 30 dias para salvar a própria vida. Se conseguissem juntar R$ 250 depois que eu cortasse tudo, podiam ficar com as coisas. Se não, bom, ouvi dizer que bolsa de grife vende bem em leilão. Enquanto os mudadores trabalhavam esvaziando os cômodos, andei pela casa uma última vez. Estava começando a aparecer um esqueleto. Os tapetes enrolados, os quadros desmontados, deixando retângulos claros nas paredes onde o sol não batia havia anos. Fui até o quarto principal. 2 mudadores desmontavam a cama king. Falei para levarem o colchão para o lixo. Não queria ninguém dormindo nas mentiras sussurradas naquela cama. Enquanto tiravam o tapete do closet, um dos mudadores me chamou. Seu Salgado, o senhor precisa ver isso. Fui até lá. O mudador apontava para uma tábua solta no canto de trás do closet, escondida embaixo de onde Patrícia guardava o sapateiro. A madeira estava levemente arrancada. Usei a ponta da bengala para erguer a tábua. Embaixo, aninhada no isolamento, havia uma caixa de metal. Era uma caixa forte antiga,
Dessas que se compram em papelaria por R$ 100. Não estava trancada. Abri. Dentro, pilhas de dinheiro. Notas de 100, 50, 20. Comecei a contar. Levei 10 minutos. R$ 100.000. Fiquei olhando para o dinheiro. Não era dinheiro de droga. Não era prêmio de loteria. Era desvio. Por 10 anos, eu tinha dado a Patrícia uma mesada generosa para as despesas da casa, feira, lavanderia, decoração. Ela vinha inflando as contas, comprando marca própria e me cobrando de marca premium, demitindo as diaristas mais cedo e embolsando a diferença. Estava me roubando real por real, dia após dia debaixo do meu nariz. R$ 100.000. Isso era muito cupom recortado, muito canto cortado. Ela estava guardando um fundo de fuga, ou talvez só uma reserva secreta para o instrutor de yoga. Senti um riso subindo no peito, um som seco, rascante. Ela achava que era tão esperta, achava que tinha uma rede de segurança escondida debaixo do assoalho. Olhei para o Miguel, o encarregado. Achado não é roubado? Ele perguntou meio de brincadeira. Balancei a cabeça. Não, isso é um reembolso. Peguei os maços com elástico e enfiei nos bolsos do paletó. Pesavam gostoso. Considera isso a taxa de limpeza, sussurrei. Saí do quarto e não olhei para trás. Às 2 da tarde, a casa estava vazia. O eco era profundo. Meus passos ecoavam alto no piso de madeira. Os mudadores tinham varrido as bolinhas de poeira. As paredes estavam nuas. As janelas sem cortina, deixando entrar a luz dura da tarde que revelava cada risco e imperfeição do chão que os móveis escondiam. Parecia uma casa esperando para nascer, ou uma casa que tinha acabado de morrer. Fiquei parado na cozinha. Era o coração da casa. Era onde eu cozinhava os almoços de domingo, esperando que aparecessem na hora. Era onde eu sentava sozinho, comendo sobras quando não apareciam. Enfiei a mão no bolso e tirei um envelope branco simples. Dentro, uma única chave, a chave do depósito na Zona Leste. Não havia bilhete, nenhuma carta explicando, nenhum desabafo raivoso. Percebi que explicar qualquer coisa para eles seria um desperdício de fôlego. Eles sabiam o que tinham feito, e se não soubessem, nenhuma palavra faria diferença. Coloquei o envelope bem no centro da ilha da cozinha. Era o único objeto na casa inteira de 400 metros quadrados. Parecia austero. Parecia definitivo. Imaginei eles entrando. Imaginei a confusão, o pânico, correndo de cômodo em cômodo, não encontrando nada além de ar, e finalmente chegando na cozinha, encontrando o envelope, encontrando a chave, e o lento horror amanhecendo de perceber que a vida de luxo deles tinha sido embalada e enviada para uma lata de metal na periferia. Apaguei as luzes. A casa mergulhou na penumbra. Fui até a porta da frente. Miguel esperava com a prancheta para eu assinar o serviço. Está tudo carregado, seu salgado, disse Miguel. Seu caminhão está indo para o hotel. Os outros 2 estão indo para o depósito. Mandamos a conta depois. Tirei do bolso R$ 2.500 do dinheiro da Patrícia. Entreguei a ele. Compra um lanche para o pessoal, falei. E Miguel? Sim, senhor. Se alguém perguntar, você nunca me viu. Você só pegou um serviço de uma administradora de imóveis. Miguel piscou. Entendeu. Já tinha visto divórcio e briga de família, suficiente para saber quando ficar de boca fechada. Saí para a varanda. O ar lá fora tinha um gosto doce, gosto de liberdade. Tranquei a porta da frente com a chave velha, aquela que ia ficar inútil em 48 horas quando os novos donos trocassem as fechaduras. Deixei a chave embaixo do capacho, um lugar clássico, um lugar onde eles iam procurar, mas não ia fazer diferença. Quando tentassem usar, aquilo já não seria mais a casa deles. Desci os degraus até o carro que esperava. Não olhei para trás para a janela onde eu costumava esperar os carros deles chegando. Não olhei para o jardim que eu tinha plantado para Patrícia. Entrei no carro. O motorista olhou pelo retrovisor. Para onde, senhor? Perguntou. Hotel Unique, falei. Depois pega o caminho pela Marginal. Quero ver o rio. Enquanto o carro partia, dei um tapinha no bolso onde os R$ 100.000 da Patrícia esquentavam contra meu quadril. Ia usar aquele dinheiro para comprar o uísque mais caro do bar do hotel e brindar a casa vazia. A purga estava completa. O câncer tinha sido extirpado.
Agora só faltava esperar o paciente acordar e perceber que faltava uma parte vital. E a melhor parte, a cirurgia tinha sido completamente legal. A sexta-feira à tarde chegou com aquele vento gelado e cortante que faz São Paulo parecer o lugar mais frio do mundo. Um contraste gritante com o paraíso tropical que minha família tinha acabado de deixar. Eu estava sentado na minha suíte do Hotel Unique, vendo a chuva riscar o vidro, mas minha mente estava em Guarulhos. Tinha o rastreador de voo aberto no tablet. O voo da Emirates conectando da excursão no Caribe pousava às 13h15 em ponto. Imaginei a cena perfeitamente porque paguei por essas cenas durante décadas. Sabia exatamente como seriam. Iam andar pelo terminal com aquele jeito específico de quem passou 10 dias sendo servido de mãos beijadas. Patricia usaria óculos escuros gigantes dentro do aeroporto, escondendo o fato de que tinha 62 anos, empurrando um carrinho cheio de sacolas de free shop. Bruno andaria 5 passos atrás dela, mexendo no celular, provavelmente postando uma última foto da viagem. Chequei o Instagram. Lá estava, uma foto dos três com drinks de coquinho, legenda voltando para a realidade, emoji de carinha triste. Tomei um gole de uísque e sussurrei para o quarto vazio. Vocês não fazem ideia de quão triste essa realidade vai ficar. Eles não pegaram táxi comum. Nunca pegavam. Minhas notificações mostraram uma tentativa de cobrança de um carro executivo por aplicativo. Passou porque eu tinha deixado um cartão específico ativo com limite de R$ 2.500, só o suficiente para chegar até a casa. Eu queria que eles chegassem até a porta. Queria que tivessem a experiência completa da chegada antes de o tapete ser puxado. A corrida durou 1 hora. Segui o íconezinho do carro no mapa enquanto avançava pela rodovia, saindo em direção ao enclave nobre de Alphaville. Era como assistir a um cortejo fúnebre. Só que os defuntos estavam sentados no banco de trás, completamente alheios ao fato de que suas vidas tinham acabado dias antes. O carro parou na propriedade às 14h30. Visualizei o motorista descendo, descarregando os baús pesados Louis Vuitton, os tacos de golfe que Bruno insistia em levar mas nunca usava, e as sacolas de lembrancinha. Estariam tremendo de frio nas roupas de linho, o frio de São Paulo cortando através do bronzeado. Patricia seria a primeira na porta. Sempre era. Gostava de ser a que abria os portões do castelo. Dava para vê-la enfiando a mão na bolsa de grife, passando pelas joias roubadas e pela reserva de dinheiro que ela não sabia que eu tinha encontrado, procurando as chaves. Subiria os degraus de pedra, os saltos batendo no piso, sentindo a satisfação de voltar ao próprio domínio. Enfiaria a chave na fechadura pesada de latão, mas não giraria. Balançaria a chave, tiraria e tentaria de novo, achando que talvez estivesse cansada ou o frio tivesse emperrado o mecanismo. Mas física é honesta mesmo quando as pessoas não são. A chave não entrava porque o cilindro estava numa caçamba de lixo a 5 quilômetros dali. Imaginei o senho franzindo na testa dela, as linhas que nenhum botox escondia. Bufaria, impaciente e irritada. Viraria para o Bruno e diria: a fechadura emperrou. Passa a senha. Iriam até o teclado do portão da garagem, aquele que eu tinha instalado para a equipe de limpeza e para as vezes em que esqueciam as chaves, o que era frequente. Bruno digitaria o código. O ano de nascimento dele. A luz do teclado devia acender verde. Em vez disso, piscaria vermelho, implacável. Bip, bip, bip. Entrada inválida. Tentaria de novo. Talvez tivesse errado um número. Talvez os dedos estivessem frios. Bip, bip, bip de novo. A essa altura, a confusão viraria irritação. Tatiana estaria tremendo perto das malas, reclamando do vento, mandando eles se apressarem porque precisava ir ao banheiro. Bruno chutaria a porta, gritando: abre! Coisa idiota! Assumiriam que era falha técnica, bateria descarregada, erro de sistema. Nunca imaginariam que era um ato deliberado porque, na cabeça deles, eram intocáveis. Eram o salgado. O mundo se curvava à vontade deles porque eu pagava para isso acontecer. Então a porta da frente abriria. Esperariam ver a mim ou talvez a diarista. Esperariam ser recebidos com carinho ou pelo menos serviço. Em vez disso, seriam recebidos por um homem chamado Rocco. Não conhecia o Rocco pessoalmente,
mas a incorporadora tinha garantido que o segurança deles não era do tipo receptivo. Rocco tinha quase 2 metros, era construído feito um armário, e segurava a guia de um pitbull que parecia comer bolsa de grife no café da manhã. Consigo ouvir a conversa na minha cabeça como se estivesse ali. Patrícia arfaria, dando um passo atrás, levando a mão às pérolas. Quem é você? Exigiria, a voz esganiçada. O que faz na minha casa? Cadê o Heitor? Rocco não sorriria. Não explicaria. Só apontaria um dedo grosso para a entrada da Alameda. A senhora precisa sair dessa propriedade, diria. Isso aqui é residência privada. Patrícia riria, um som nervoso e incrédulo. Residência privada? Sim, é a minha residência. Sou Patrícia Salgado. Meu marido é dono dessa casa. Agora sai da frente antes que eu chame a polícia. Rocco daria um passo à frente, o cachorro rosnando baixo na garganta. O senhor Salgado não é mais dono dessa casa, diria. O imóvel foi vendido há 2 dias. Os novos donos já tomaram posse. A senhora está invadindo propriedade privada. Vou contar até 3 e depois vou ligar para a polícia. Vendida. A palavra pairaria no ar como um tiro. Vendida. Bruno gaguejaria. Isso é impossível. Meu pai está no hospital. Ele teve um AVC. Não pode vender casa nenhuma. Deve estar em coma. Ele não está em coma, diria Rocco, fechando a porta pela metade. Ele esteve aqui ontem, nos deu as chaves. Agora se afastem. 1, 2. A porta bateria. O som do trinco fechando seria o barulho mais alto da vizinhança. Ficariam parados na varanda, cercados pelas malas caras, o vento batendo no cabelo. A realidade começaria a assentar, fria e pesada. O motorista do aplicativo, já pago, teria ido embora fazia tempo. Estariam encalhados. Aí viria o pânico. Chequei meu celular. Começou às 14h45. Patrícia ligou. Deixei tocar. Ligou de novo. Depois Bruno. Depois Tatiana. Meu celular vibrava e dançava na mesa. Uma dança frenética de desespero. Observei com curiosidade distante. Fiquei imaginando o que estariam falando na minha caixa postal. Estariam com raiva? Chorando? Implorando? Quando perceberam que eu não ia atender, fizeram exatamente o que eu sabia que fariam. Ligaram para o Leonardo. Tinha instruído a secretária dele, uma mulher chamada Dona Ivone, com o calor de um iceberg, sobre exatamente o que dizer. Patrícia gritaria no telefone exigindo respostas, ameaçando processar todo mundo, do segurança ao fabricante da fechadura. Dona Ivone esperaria ela respirar e falaria no tom calmo e profissional de sempre. Dona Patrícia, por favor, abaixe a voz. O Dr. Vaz está em audiência e não pode ser incomodado. No entanto, o Sr. Salgado deixou instruções. Instruções? Patrícia gritaria. Que instruções? Por que minha chave não funciona? Por que tem um capanga na minha casa? Nós temos direitos. O Sr. Salgado pediu uma reunião de família, diria Dona Ivone. Ele está esperando vocês no Albert Einstein, quarto 502. Sugere que venham imediatamente. É sobre o futuro do patrimônio. Ela não diria mais nada. Desligaria. O futuro do patrimônio. Essas palavras agiriam como um choque na ganância deles. Se entreolhariam. Pensariam, meu Deus, ele está morrendo. Vendeu a casa porque está liquidando bens antes de partir. A gente precisa chegar lá. Precisa chegar no testamento. Precisa garantir que ele assine os papéis. O medo viraria um tipo diferente de pânico. O pânico de abutres, percebendo que a carcaça ainda se mexe. Pegariam as malas. Não podiam deixar na varanda. Teriam que arrastar tudo a Alameda abaixo até a rua. Tatiana praguejaria. Bruno suaria. Patrícia tentaria arrumar o cabelo no reflexo do vidro de um carro. Precisavam de uma corrida até o hospital. Ficava a 30 quilômetros. Bruno pegaria o celular de novo. Abriria o aplicativo. Selecionaria uma corrida. Confirmaria. E aí cairia o último dominó. Processando o pagamento. Recusado. Franziria a testa. Tentaria outro cartão. O cartão terminado em 4009. Recusado. Entre em contato com seu banco. Tentaria o cartão Premium. O mesmo que usaram para comprar o pacote de vinho. O mesmo que usaram para o upgrade do voo. Recusado. Cartão informado como perdido ou roubado.
Dava para ver a cor sumindo do rosto dele. Olharia para Patrícia. Mãe, meus cartões não estão passando. Tenta o seu. Patrícia tiraria o cartão Gold, aquele que usava para os almoços beneficentes. Digitaria no aplicativo. Recusado. Saldo insuficiente. Eu tinha congelado tudo. No momento em que a venda da casa fechou, Leonardo executou o bloqueio dos ativos. As contas conjuntas travadas. Os cartões cancelados. Os cartões adicionais destruídos digitalmente. Estariam parados numa esquina de Alphaville, um dos bairros mais ricos do país, com 10 mil reais em roupa nas costas, e não conseguiriam pagar uma corrida de 20 reais até o hospital. Estavam na miséria. Só ainda não sabiam que era permanente. Tomei outro gole de uísque. A queimação era agradável. Imaginei eles discutindo. Imaginei Patrícia gritando com Bruno para resolver aquilo. Imaginei Tatiana chorando que o pé doía. Por fim, teriam que fazer algo que nunca tinham feito. Teriam que parar um táxi comum na rua, um táxi velho e desconfortável, e entrar, esperando que talvez, só talvez, um dos cartões funcionasse quando chegassem ao destino, ou que conseguissem convencer o motorista a esperar pelo pagamento. Estavam vindo até mim. Vinham direto para a armadilha que eu tinha montado, e vinham famintos, cansados e falidos. Guardei o copo. Era hora de ir. Chamei a recepção. Traz meu carro, falei. Tenho uma reunião no hospital. O palco estava montado. Os atores estavam chegando. E eu tinha o único roteiro. Sentei numa cadeira de rodas hospitalar pesada, posicionada bem no centro da suíte VIP do Albert Einstein. Um cobertor de lã cobria minhas pernas, escondendo o fato de que meus músculos formigavam com vontade de levantar e chutar todo mundo para fora. Deixei a cabeça pender levemente para o lado esquerdo, imitando a fraqueza do derrame que eu tinha sofrido dias antes. Minhas mãos descansavam no colo, tremendo de propósito. Para quem entrasse por aquela porta, eu parecia um homem quebrado, um idoso confuso que tinha perdido o controle da realidade. Leonardo estava de pé no canto, encostado na parede, braços cruzados. Parecia uma gárgula de pedra num terno de 3 peças. Não conversamos. Não precisávamos. Só esperamos. O quarto estava quieto, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado brigando com o frio de São Paulo lá fora. Aí os ouvimos. Não foi uma batida na porta. Foi um alvoroço. Ouvi o clique distinto de saltos altos no piso do corredor, se aproximando rápido. Ouvi a voz de Patrícia, esganiçada e exigente, discutindo com a enfermagem sobre horário de visita. Ouvi Bruno murmurando algo sobre processo judicial. Ouvi Tatiana reclamando do cheiro do hospital. A porta se escancarou. Pareciam ratos afogados dentro de roupas de linho de grife. A chuva tinha estragado a escova da Patrícia. A máscara estava borrada. Bruno tremia numa camisa tropical fina, os braços cruzados no peito, parecendo miserável e confuso. Tatiana mancava, provavelmente de arrastar mala de salto alto. Trouxeram o ar frio junto com o cheiro de desespero e lã molhada. Patrícia me viu primeiro. Os olhos se arregalaram. Por um instante, vi o cálculo. Estava avaliando o estrago. Olhava para a cadeira de rodas, para a babinha que eu tinha deixado escorrer artisticamente no canto da boca, para o cobertor. Não estava olhando para o marido. Estava olhando para um passivo. Depois a máscara caiu no lugar. "Ai, meu Deus, Heitor!" Ela gritou, correndo para frente. Jogou os braços em volta de mim, enfiando o rosto no meu ombro. Cheirava a perfume de free shop e pânico. Forcei-me a não recuar. Forcei o corpo a ficar mole, sem reação. "Heitor, a gente ficou tão preocupada." Ela soluçou, se afastando para me olhar, as mãos apertando meus ombros um pouco forte demais. "Por que você não atendeu o telefone? A gente ligou a tarde toda. Foi um pesadelo. O motorista nos deixou na casa e tinha um homem lá com um cachorro, um homem horrível. Não deixou a gente entrar. Disse que você vendeu a casa." Ela riu, um som histérico e agudo. "Você acredita? Ele disse que você vendeu nossa casa. Falei que ele estava louco, que meu marido é o Heitor Salgado e nunca faria isso sem me contar." Fiquei parado, olhando para ela. Pisquei devagar, deixando meu olhar deslizar para o Bruno. Meu filho estava perto da porta, segurando o cartão de crédito inútil na mão como um amuleto. Parecia apavorado. Não por mim, mas pelo estilo de vida dele.
Pai, disse Bruno, a voz falhando. Pai, você tem que resolver isso. Os cartões estão todos recusados, até o Black. A gente teve que pegar um táxi imundo até aqui. O motorista gritou com a gente porque não tínhamos dinheiro vivo. A mãe teve que dar os brincos dela. Patrícia me sacudiu de novo. Heitor, fala comigo. Me conta o que está acontecendo. Quem é aquele homem na casa? Por que trocaram as fechaduras? Você precisa ligar para a polícia agora e mandar prender ele. Soltei um gemido baixo. Apontei um dedo trêmulo para o Leonardo. Leonardo deu um passo à frente saindo das sombras. A voz calma, profunda, sem nenhum traço de simpatia. Dona Patrícia, por favor, se afaste. O Heitor está muito debilitado. A agitação não faz bem para o coração dele. Patrícia se virou, os olhos faiscando. Leonardo, graças a Deus. Você precisa consertar essa bagunça. Alguém roubou a identidade do Heitor. Alguém vendeu a casa da gente enquanto estávamos de férias, e as contas do banco estão congeladas. Você precisa ligar para o banco. Precisa chamar a polícia. Tatiana, que tinha ficado quieta até então, deu um passo à frente. Foi direto até a cadeira de rodas, empurrando a Patrícia para o lado. Olhou para mim com olhos frios e duros. Sem lágrimas, só raiva. Ele não teve identidade roubada, Patrícia, cuspiu ela. Olha para ele. Olha para o rosto dele. Ele não está mais aqui. A luz acendeu, mas não tem ninguém em casa. Se debruçou, o rosto a centímetros do meu. Dava para sentir o cheiro do vinho branco que ela provavelmente tinha entornado no avião. Você assinou alguma coisa, não foi, velho? Ela sibilou. Algum golpista chegou perto de você. Algum corretor viu um velho com dano cerebral e te enganou para assinar a escritura. Foi isso que aconteceu, não foi? Você deu nossa casa de graça porque nem sabia que dia era. Patrícia arfou. Não fala assim com ele. Cala a boca, mãe, Tatiana gritou, girando nos calcanhares. Não está vendo o que está acontecendo? Ele perdeu a cabeça. Tem demência ou dano cerebral do AVC. Vendeu a casa. Congelou as contas. Está destruindo tudo porque não tem mais capacidade. Virou-se de novo para mim, apontando um dedo com unha feita na minha cara. Você está louco? Ela gritou. Você não tem esse direito. Essa casa era a herança do Bruno. Esse dinheiro é nosso. Você é só o curador e falhou. Olhou para o Leonardo. Leonardo, você é testemunha. Ele está claramente incapacitado. A gente vai entrar com pedido de curatela de emergência amanhã de manhã. Vamos declarar ele mentalmente incapaz. Vamos anular a venda da casa. Vamos assumir o controle do patrimônio. E vamos colocar ele num lugar onde não possa causar mais dano. Patrícia olhou para mim, depois para o conforto do quarto caro, depois de volta para Tatiana. A ficha caiu. Se eu fosse declarado incapaz, ela assumiria o controle. Não teria mais que implorar por dinheiro. Não precisaria mais esconder 100 mil reais debaixo do assoalho. Ela sussurrou, a voz tremendo de dor fingida. A Tatiana tem razão. Ai, meu pobre Heitor. Você realmente perdeu a cabeça, não foi? É pro seu próprio bem. A gente não pode deixar você tomar essas decisões. Você está doente. Precisa de ajuda. Estendeu a mão para tocar a minha, o toque condescendente e frio. Não se preocupa, meu amor. A gente cuida de tudo. Vamos chamar os advogados para resolver a casa. Vamos achar um lugar bom para você. Ouvi dizer que tem uma clínica na Zona Sul com boas avaliações. Bruno assentiu ansioso. Pai. É melhor assim. Você claramente não sabe o que está fazendo. Tipo, vender a casa, deixar a gente na rua, isso é loucura. A gente vai cuidar dos negócios daqui para frente. Fiquei sentado, ouvindo cada palavra. Deixei eles pintarem a obra-prima de ganância. Deixei falarem em voz alta. Não perguntaram se eu sentia dor. Não perguntaram se eu estava com medo. Foram direto declarar minha incapacidade para reverter a venda e recuperar a herança. Estavam dispostos a me trancar numa casa de repouso, tirar meus direitos e levar tudo que eu tinha construído só para não precisarem arranjar emprego. Era perfeito. Era exatamente o que eu precisava. Tinham acabado de admitir, diante de testemunha, que o único interesse deles era o dinheiro. Olhei para o Leonardo. Ele encarava eles com puro nojo e assentiu uma vez, um leve aceno de queixo. Era a hora. Parei de tremer. Respirei fundo
enchendo os pulmões com o ar estéril do hospital. Endireitei a coluna. Ergui a cabeça. A baba que eu tinha fingido foi limpa com um movimento firme da mão. A fraqueza nos olhos sumiu, substituída pelo olhar de aço que já tinha enfrentado sindicato e fornecedor picareta nos anos 80. Segurei os braços da cadeira de rodas. Não precisei da bengala. A raiva bastava. Me levantei. Patrícia arfou. Deu um passo atrás, a mão voando para a boca. Tatiana congelou, a boca aberta. Bruno deixou cair o cartão de crédito. Bateu no chão com um estalo pequeno de plástico que soou como um trovão no quarto silencioso. Fiquei de pé na minha altura total, 1,90 m. A perna doía, sim, mas eu não balancei. Fiquei firme como uma torre. Olhei para eles de cima. Minha família, meus parasitas. Não estou louco, Patrícia, falei. Minha voz saiu baixa, firme e retumbante. Não soava como uma vítima de derrame. Soava como o homem que pagava a roupa nas costas deles. E não estou incapaz, Tatiana, continuei, virando o olhar para ela. Sabia exatamente o que estava assinando. Li cada cláusula. Rubriquei cada página. Dei um passo na direção deles. Encolheram, se aglomerando como ovelhas diante de um lobo. Vendi a casa porque não queria vocês nela, falei. Congelei as contas porque não queria vocês gastando mais R$1 do meu dinheiro. E quanto à curatela? Ri. Um som frio e sombrio. Podem tentar, mas o Leonardo tem uma gravação dos últimos 5 minutos. Tem gravação de vocês conspirando para me internar. Tem gravação de vocês admitindo que só ligam para a herança. Qualquer juiz que ouvir isso vai jogar vocês para fora do tribunal aos risos. Patrícia gaguejou, o rosto pálido. Heitor, espera. A gente estava só emocional. A gente estava com medo. A gente te ama. Eu te amo. Eu te amo. Repeti, a voz pingando veneno. É por isso que me deixaram no chão de uma drogaria? É por isso que foram num cruzeiro enquanto eu estava em cirurgia? É por isso que roubaram as joias da minha primeira esposa? Os olhos de Patrícia se arregalaram. Ela agarrou a bolsa onde as pérolas provavelmente ainda estavam escondidas. Eu sei de tudo, falei. Vi as câmeras. Vi as tentativas no banco. Achei o dinheiro embaixo do assoalho. Enfiei a mão no bolso do hobby e puxei uma pilha de fotos. As capturas das câmeras de segurança. Patrícia roubando as pérolas. Tatiana bebendo vinho. Bruno no banco. Joguei tudo no ar. Voaram e caíram como confete de um funeral. O show acabou, falei. E a mesada também. Olhei para o Leonardo. Mostra a saída para eles, Leonardo. E entrega os papéis. Leonardo deu um passo à frente, puxando um envelope grosso do bolso do paletó. Estendeu para o Bruno. Vocês foram notificados, disse Leonardo. Papéis do divórcio da sua mãe, notificação de despejo e medida protetiva. Se chegarem a menos de 500 metros do senhor Salgado ou de qualquer propriedade dele, serão presos. Sentei de volta na cadeira de rodas, não por fraqueza, mas porque já tinha terminado com eles. Virei a cadeira em direção à janela, dando as costas. Saiam, falei. Heitor, por favor, Patrícia choramingou. Eu falei para saírem. Rugi, um som que sacudiu as paredes. Ouvi a porta abrir. Ouvi a voz baixa do Leonardo os guiando para fora. Ouvi Patrícia soluçando. Lágrimas de verdade dessa vez. Lágrimas de uma mulher percebendo que perdeu a galinha dos ovos de ouro. Quando a porta fechou com um clique, o silêncio voltou. Mas não era solitário. Era vitorioso. Olhei meu reflexo na janela. Parecia cansado. Parecia velho. Mas pela primeira vez em anos, parecia um homem dono da própria vida. Agora, sussurrei, que comece a verdadeira cura. O silêncio no quarto era absoluto, um vácuo criado pela pura força da minha rejeição. Mas Leonardo não tinha terminado. Se afastou da porta, se movendo com a graça lenta e deliberada de um homem que sabe que tem todas as cartas na manga. Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pequeno controle remoto preto. Apontou para a TV de 60 polegadas na parede em frente à cama. Observei os rostos deles. Estavam confusos. Esperavam uma discussão gritada, um colapso emocional, ou talvez uma negociação. Não esperavam sessão de cinema. Leonardo apertou o botão. A tela acendeu. O áudio foi para o volume máximo.
A primeira imagem era estática, um timestamp digital de 4 dias antes. Depois o áudio começou. Era a gravação da ligação da drogaria. A qualidade era cristalina. A voz da minha esposa encheu o quarto, amplificada e distorcida pelos alto-falantes, arrancando qualquer fingimento de amor ou preocupação. A gente não pode lidar com isso agora. O motorista chega em 20 minutos. Essa viagem custou R$75 mil e não tem reembolso. Patrícia se encolheu, como se tivesse levado um tapa. Olhou para a tela, os olhos arregalados de horror, não pelo que tinha dito, mas por estar ouvindo aquilo tocado de volta na frente de testemunhas. Estava ouvindo o som cru do próprio egoísmo. A tela mudou. Era a filmagem de segurança da cozinha, Tatiana tomando o vinho dela. O timestamp mostrava que era enquanto eu estava na ambulância. Se ele bater as botas enquanto a gente está fora, é até melhor. O inventário anda mais rápido. Tatiana arfou, a mão voando para a garganta. Olhou para o Bruno, mas ele encarava a tela, paralisado. Depois o último clipe, o que o Leonardo tinha recebido naquela manhã do detetive particular. Era a filmagem do deck do navio. Patrícia usando meu lenço de aniversário, rindo enquanto o instrutor de yoga sussurrava algo no ouvido dela. Segurava um drink, olhando para o oceano, completamente livre de qualquer pensamento sobre o marido morrendo. Leonardo desligou a TV. A tela ficou preta, deixando só o reflexo de 3 pessoas apavoradas. Fiquei de pé, apoiado levemente no braço da cadeira de rodas, não para sustentação, mas para domínio. Olhei para eles. Olhei para as pessoas que eu tinha vestido, alimentado e abrigado por décadas. Vocês fizeram um cálculo, falei, a voz cortando o ar denso do quarto. Fizeram as contas. Pesaram minha vida contra um buffet e um bronzeado. Apostaram que eu ia morrer ou que ia ficar tão danificado que nunca saberia a diferença. Dei um passo à frente. Vocês apostaram errado. Patrícia tentou falar. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Parecia um peixe fora d'água, boquejando por ar. Vocês escolheram um cruzeiro, falei, entregando as palavras como um veredito. Eu escolhi uma vida nova. Patrícia finalmente achou a voz. Era fraca, trêmula. Heitor, por favor, aquele vídeo está fora de contexto. A gente estava em choque. A gente estava sofrendo do nosso jeito. Você não pode jogar fora 30 anos de casamento por causa de um mal-entendido. Eu sou sua esposa. Tenho direito à metade de tudo. A lei diz isso. Ri. Não foi um riso feliz. Foi o som de uma armadilha se fechando. A lei, repeti. Ainda bem que você tocou nesse assunto, Patrícia, porque parece que você esqueceu do documento que assinou há 15 anos, um dia antes do nosso casamento. Acenei para o Leonardo. Ele puxou um documento do envelope. O pacto antenupcial, disse Leonardo, a voz seca e profissional. Especificamente, a cláusula de infidelidade. O documento estabelece que, em caso de adultério comprovado, o cônjuge perde todo o direito aos bens do casal, pensão e qualquer suporte financeiro. E graças às fotos de você com o instrutor de yoga dividindo cabine, que já intimamos junto à empresa do cruzeiro, o adultério não está só comprovado. Está documentado em alta definição. Joguei as fotos dela com o instrutor em cima da cama. Você sai com o que trouxe, Patrícia, falei, que se bem me lembro, era um Fiat Uno usado e um cartão de crédito estourado. Você não leva nada, sem pensão, sem casa, sem aposentadoria. Os joelhos de Patrícia cederam. Foi um desmaio teatral, do tipo que ela costumava puxar em festas para chamar atenção. Escorregou até o chão, o vestido de grife se espalhando ao redor, mas ninguém se moveu para ajudar. Não me mexi. Bruno não se mexeu. Até Tatiana só ficou olhando para a sogra com desdém. Bruno deu um passo à frente, as mãos tremendo. Pai, tá bom. A mãe pisou na bola. Ela é terrível, eu entendo. Manda ela embora. Mas eu sou seu filho. Você não pode me cortar. Eu não te traí. Só fui numa viagem. Olhou para mim com aquele olhar de cachorrinho que costumava funcionar quando ele tinha 12 anos. Eu preciso de ajuda, pai. Tenho dívidas. O restaurante. Ah, o restaurante. Interrompi. O bistrô da Vila Madalena. Aquele que você implorou para eu investir há 3 anos. Acenei para o Leonardo de novo. Outro documento apareceu. Você disse que era presente.
Bruno gaguejou. Eu nunca disse que era presente. Eu disse que ia te apoiar, corrigi. E a gente assinou uma nota promissória, um empréstimo de R$ 2 milhões, pagável integralmente sob demanda se o negócio falisse ou se você atrasasse os juros. Apontei para o papel na mão do Leonardo. Você não paga 1 centavo de juros há 2 anos. Deixei passar porque estava sendo pai. Hoje estou sendo banqueiro, e o banco está cobrando a dívida. O rosto de Bruno desabou. Mas eu não tenho 2 milhões. Não tenho nada. Então você vai declarar falência, falei friamente. Vai perder o carro. Vai perder o score de crédito. Vai aprender o que é começar do zero, igual eu comecei. Talvez isso faça de você um homem. Tatiana soltou um grito, um som primitivo e animalesco de raiva pura. Avançou em direção à cama, agarrando a grade. Você não pode fazer isso, ela berrou, o rosto se contorcendo numa máscara de feiura. Isso é abuso financeiro. Eu vou te processar. Vou contar para todo mundo que monstro você é. A gente tem direitos. A gente tem direito de posse. Olhei para ela. Olhei para a mulher que tinha desejado minha morte para reformar minha cozinha. Vocês não têm direito nenhum, falei baixinho. Você não é meu sangue. Não é minha inquilina. Você é uma convidada que abusou da hospitalidade por uns 3 anos. Olhei para a porta. Leonardo, executa a ordem. Leonardo apertou um botão na parede. O botão de emergência, normalmente reservado para parada cardíaca, mas ele não precisava de médico. 2 seguranças entraram. Não eram os seguranças normais do hospital. Eu tinha contratado terceirizados especificamente para esse momento. Eram largos e sérios. Tirem eles daqui, falei, acenando com a mão. E se resistirem, chamem a polícia. As medidas protetivas já estão ativas. Os seguranças avançaram. Um deles pegou o Bruno pelo braço. Bruno desabou em lágrimas. Soluços altos e pesados que soavam patéticos vindos de um homem de 38 anos. Pai, não, por favor, desculpa. O outro segurava a Tatiana. Ela tentou arranhar, as unhas riscando o paletó dele. Ele nem se abalou, prendeu os braços dela ao lado do corpo e a conduziu até a porta. Você vai apodrecer no inferno por isso, Heitor. Ela gritou, chutando e se debatendo. Espero que você morra sozinho. Já estou sozinho, pensei. E é o mais em paz que me sinto há anos. Patrícia se recuperou repentinamente do desmaio. Se levantou aos trancos, percebendo que estava sendo deixada para trás. Se lançou para minha mão, as unhas cravando na minha pele. Heitor, amor, por favor, não deixe eles me levarem. Eu te amo. Puxei a mão como se ela fosse brasa. Olhei nos olhos dela uma última vez. O Heitor que você conheceu morreu no chão daquela drogaria. Falei. O homem aqui na sua frente é só o inventariante do patrimônio dele, e você não está no testamento. O segurança segurou o braço dela. Ela deu um grito agudo que ecoou pelo corredor enquanto era arrastada para fora. Assisti eles indo embora. Assisti meu filho chorando e destruído. Assisti minha esposa implorando e humilhada. Assisti minha nora gritando obscenidades. E aí a porta se fechou. O silêncio voltou, mas dessa vez não era pesado. Não era opressivo. Era limpo. Parecia o ar depois de uma tempestade, quando o cheiro de terra molhada fica fresco e a poeira já assentou. Sentei de volta na cadeira de rodas, não porque precisava, mas porque queria descansar. Minhas pernas estavam cansadas. Minha alma estava cansada. Mas meu coração batia firme e forte. Leonardo caminhou até a janela e ajustou as persianas, deixando um feixe de sol da tarde bater no chão. Virou-se para mim com um sorriso raro e genuíno no rosto. Isso foi bem sucedido, disse. Olhei para a tela apagada da TV. Falei. Foi. Alcancei o copo d'água na mesinha. Minha mão não tremia. Então, perguntou Leonardo, e agora? A casa foi vendida? A família foi embora? Você está oficialmente desimpedido e solteiro em São Paulo? Tomei um gole de água. Tinha gosto doce. Agora, falei, a gente termina o papelório. E Leonardo? Simtor, marca uma passagem. Não de cruzeiro. Odeio navio. Marca uma passagem para a Itália. Sempre quis ver o Coliseu. Quero ver algo que resistiu ao teste do tempo. Diferente do meu casamento. Leonardo riu. Primeira classe? Sorri.
Existe outro jeito? Fechei os olhos, escutando o zumbido do hospital. A execução tinha terminado. O peso morto tinha ido embora. Eu tinha 72 anos e minha vida estava só começando. 6 meses se passaram desde aquele dia no quarto de hospital em que vi minha família ser escoltada para fora pela segurança. 6 meses é bastante tempo. É tempo suficiente para um osso quebrado se soldar de novo. É tempo suficiente para construir uma casa pequena. E como descobri, é tempo suficiente para reescrever completamente o final de uma história de vida. Estou sentado agora no deck de popa de um iate de 18 metros, ancorado em Ilhabela. A água tem um tom de turquesa que parece falso, tipo coisa de cartão postal, mas sei que é real porque sinto o cheiro de sal no ar. O barco é meu. Não aluguei. Comprei. Batizei ele de segundo ato. Pareceu apropriado. O sol está morno no meu rosto, um contraste gritante com o frio cinzento daquele quarto de hospital em São Paulo. Estou de calça de linho e camisa branca solta, o tipo de roupa que antes eu achava frívola, mas hoje considero incrivelmente confortável. Minha bengala está encostada na amurada, mas quase não uso mais. Caminho 5 quilômetros todo dia de manhã na praia. Minha pressão está mais baixa do que esteve nos últimos 20 anos. Leonardo está sentado à minha frente, vestindo uma camisa havaiana que fica ridícula num homem de temperamento tão sério, mas ele parece feliz. Está aposentado agora, ou pelo menos semi-aposentado. Só tem um cliente restante, eu, e o trabalho dele hoje consiste basicamente em tomar chá gelado e me ler o relatório mensal das 3 pessoas que costumavam morar na minha casa. A gente chama isso de índice da desgraça. É minha parte favorita da semana. Leonardo pega um tablet e ajusta os óculos. Limpa a garganta, se preparando para ler a atualização mais recente do Bruno. Seu filho fez 140 corridas de aplicativo essa semana, diz Leonardo, rolando pelos dados. A nota dele caiu para 4,6 estrelas porque o carro fica com cheiro de lanche e ele se recusa a ajudar os passageiros com a bagagem. Tomo um gole de vinho. É um Sauvignon Blanc bem melhor que a porcaria que bebiam naquele navio. E os pagamentos? Pergunto. Leonardo assente. O desconto automático está ativo. 20% da renda bruta dele foi transferido para sua conta de recebimento essa manhã. Nesse ritmo, ele quita os 2 milhões em aproximadamente 42 anos. Sorrio. Não é sobre o dinheiro. Dou cada centavo que o Bruno me paga para o Centro de Reabilitação de AVC do Einstein. É sobre a lição. Pela primeira vez na vida, meu filho acorda cedo. Enfrenta trânsito. Lida com gente mal educada que trata ele como empregado. Aprende o que é ganhar R$1 com suor. Mora num estúdio em cima de garagem na Zona Leste. É barulhento, é apertado, e não tem faxineira para limpar a bagunça dele. Me ligou uma vez, há 2 meses, chorando, dizendo que não aguentava mais. Falei que ele sempre podia arranjar um segundo emprego. Desligou. Não ligou de novo. E a Tatiana? Pergunto. Leonardo desliza a tela. Ah, a querida Tatiana. Como previsto, ela não ficou por perto para assistir o capítulo da pobreza do Bruno. Entrou com pedido de divórcio 3 dias depois de você cortar eles. Alegou diferenças irreconciliáveis, o que é o jeito legal de dizer que ele ficou pobre e ela não ia ficar para ver isso. Leonardo continua. Voltou para casa da mãe, mas parece que não durou muito. A mãe dela não tem sua paciência nem sua conta bancária. Tatiana está trabalhando como recepcionista numa rede de restaurantes na Zona Sul. Está procurando marido novo, mas a fofoca corre rápido em Alphaville. Homem com dinheiro já sabe que precisa manter distância. Ela virou radioativa. Vejo uma garça mergulhar na água, pegando um peixe. É brutal, mas é natureza. Predadores sobrevivem até a presa reagir. E a Patrícia? Pergunto, guardando a melhor para a última. Leonardo estreita os olhos, mas dá para ver a satisfação neles. A Patrícia está trabalhando num caixa de supermercado agora. Aparentemente, os pés dela reclamam porque ela se recusa a usar sapato confortável. Fica ali 8 horas por dia, passando leite, ovo e fralda para gente que costumava ser vizinha dela. Fecho os olhos e imagino a cena. Patrícia, que costumava gastar R$1.000 no almoço com as amigas, agora perguntando se as pessoas querem doar R$1 para alguma campanha no caixa. Mora num kitnet perto da rodovia. É barulhento.
O carpete é fino e ela está sozinha. O instrutor de yoga bloqueou o número dela no instante em que o cartão foi recusado no navio. As amigas pararam de ligar quando os convites para a festa acabaram. Ela está vivendo a vida que sempre desprezou. Ela pergunta por mim? Indago. Leonardo balança a cabeça. Ela contou para uma conhecida em comum que você arruinou a vida dela. Se faz de vítima. Diz que você é um velho cruel e vingativo que jogou ela fora como lixo. Abro os olhos e olho para a mulher subindo a escada do convés. É a Maria. Não usa mais jaleco. Está de vestido de verão. Parece 10 anos mais jovem do que parecia no hospital. Contratei ela no dia em que saí de São Paulo. Falei que não precisava de enfermeira. Precisava de uma gestora de saúde. Pago o triplo do que o hospital pagava. Ela cuida da minha alimentação, dos exercícios, da agenda, manda dinheiro para a família todo mês, mas faz isso com orgulho, não com direito adquirido. Maria coloca a bandeja na mesa e sorri para mim. Seu Heitor, hora da caminhada da tarde. O sol vai se pôr daqui a 1 hora. Olho para ela. Olho para o Leonardo. Sabe, Leonardo? Falo. A Patrícia tem razão. Eu joguei ela fora. Mas você não guarda o tumor só porque ele está com você há 30 anos. Você extirpa para poder viver. Pego a taça de vinho e ergo contra a luz. O líquido dourado brilha contra o fundo do oceano. As pessoas dizem que sangue é mais grosso que água. Falo, a voz firme e reflexiva. Dizem que família é tudo, mas estão erradas. Lealdade é tudo. Respeito é tudo. Dignidade é tudo. Sangue é só biologia. Passei a vida inteira tentando comprar o amor deles, tentando construir uma fortaleza para mantê-los seguros. Mas eu só estava construindo uma jaula para mim mesmo. Olho para o horizonte, onde o céu começa a virar um roxo intenso. Perdi uma esposa. Perdi um filho. Perdi uma nora. Por qualquer critério, eu devia ser um velho quebrado e solitário. Mas olho para esse barco. Olho para a paz que sinto quando acordo de manhã, sabendo que ninguém está esperando eu morrer. Ninguém está contando meus dias. Ninguém está roubando do meu bolso. Viro para Maria e para o Leonardo. Perdi uma família, falo, mas encontrei a mim mesmo. E acho que isso é uma troca justa. Pego meus óculos escuros da mesa. São aviador, clássicos e discretos. Coloco, protegendo os olhos do brilho, mas principalmente protegendo a alma do passado. Estou pronto para essa caminhada, Maria. Falo. Me levanto. Minhas pernas estão fortes. Meu coração está leve. Não olho para trás, para a costa. Não olho para trás, para São Paulo. Não olho para as ruínas da família Salgado. Olho para frente, para o oceano, para o pôr do sol, para o resto da minha vida. Sorrio, um sorriso genuíno que alcança os olhos por trás das lentes escuras. Liberdade não é de graça, sussurro para o vento, mas vale cada centavo. A tela escurece. A gente passa a vida construindo castelos para as pessoas que ama, esperando que as paredes mantenham elas seguras. Mas aprendi da pior forma que às vezes você não está construindo um lar. Está construindo uma jaula para o seu próprio espírito. Ser provedor não é só sobre o que você dá. É sobre o que você tolera. Achei que dinheiro comprava lealdade, mas só alugava a paciência deles. Se você está segurando relações tóxicas só porque compartilham o mesmo sobrenome, deixa ir. Sua paz de espírito é o único luxo que realmente não tem preço. Você nunca é velho demais para começar seu segundo ato. Se você gostou dessa história de justiça, deixa o like e se inscreve. Quero saber de você nos comentários. Se sua família te abandonasse por uma viagem, você teria aceitado eles de volta ou teria trocado as fechaduras, igual eu fiz? Me conta o que você acha. Até a próxima história.